que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 35 minutos. Claudinei Cossi. 8 da noite, mais 36 minutos. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva, Campeonato Paulista 2022. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem a estreia do Bugre jogando contra o atual campeão paulista, o São Paulo. 9h30 da noite, tem Guarani e Tricolor do Morumbi no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior não vai perder um só lance.
A narração hoje dele, de Piracicaba para o mundo, Marcelo Bezerra. Os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Desde já saudando também os amigos que estão curtindo a nossa jornada esportiva através da Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, que tem o comando do meu amigo Tiago Lopes de Faria. Muito obrigado a você que está em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, curtindo a nossa jornada esportiva para Guarani São Paulo, através da Rádio Futebol na Canela. Também você que nos ouve através do Rádiosnet, do CX Rádio, do Tudo Rádio e também do Radios.com. Sejam todos muito bem-vindos. E você que quer participar com a gente aqui, é só mandar o seu WhatsApp para o 19 98989 3526. 19 98989 3526 é o WhatsApp aqui do Futebol Interior. Manda sua mensagem, o seu abraço, o seu palpite, enfim. Fique à vontade para participar através também do nosso Facebook e através de 2 canais do nosso YouTube, o canal Futebol Interior e também o Futebol FI. 2 canais de YouTube para você participar com a gente aqui na nossa jornada esportiva. Por aqui nós temos a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com a gente nas jornadas esportivas dos canais de Futebol Interior, Bet Champs. Venha jogar na Bet Champs. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. Com a gente também Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, do meu amigo Yutaka Shimozono. Mega Sorte para você em 3 endereços, no Campos Elíseos, no Jardim Nova Europa e também no Jardim Garcia. Falamos para a Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E com a gente também Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. 8 da noite, mais 39 minutos no ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Já já, 9h30 da noite, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani e São Paulo para você, aqui com a equipe que você gosta de ouvir. E a partir de agora eu vou girar os iniciais destaques principais aqui nesta jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Campineiro. Vem aí o destaque do Guarani na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo, boa noite para você. E o primeiro destaque do Bugre, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani está no Grupo A do Campeonato Paulista, junto com o Corinthians, Inter de Limeira e do Água Santa. Depois de brigar pelo acesso até a última rodada da Série B e terminar na 6ª colocação, o Guarani tenta agora passar, da primeira fase com um jogo dificílimo, jogar contra o atual campeão paulista e também com os desfalques, com desfalques de última hora. Tem 2 jogadores, Claudinei Corsi, que testaram positivo para a Covid. É o Índio e o Ronaldo Alves. Então, fora os desfalques que o Guarani vai ter durante a jornada, nessa jornada, por questões físicas, Índio e Ronaldo Alves está fora dessa partida. Legal, Albert, eu pergunto pra você, o torcedor do Guarani quer saber, o Bugre já está escalado, Albert? Escalado e definido. Legal, então no pique do rádio, só pro torcedor do Guarani já ficar ligado como é que joga o Bugre na sua estreia do Campeonato Paulista, Albert. Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 30, Diogo Matheus, o lateral direito, Hernando, o camisa número 14, o zagueiro, junto com o Derlan que entra no lugar do Ronaldo Alves. Na lateral esquerda, o Eliel e os homens no meio campo, Bruno Silva, o Madison e o Eduardo Persson.
E nos homens de frente, Iago, Júlio César e o Lucão do Break, Claudinei Corsi. Legal, tá aí então o Guarani já pra você, torcedor, esquentando aí os motores, hein? O Bugre estreia, já vai em busca da primeira vitória nesta primeira partida do Campeonato Paulista de 2022, que você não vai perder, evidentemente, nenhum lance aqui. Ontem já tivemos a Ponte Preta estreando, perdeu para o Palmeiras, você conferiu aqui na narração do nosso Já Era, Marcelo Corsato. Ô Albert, diz aí, e o destaque do atual campeão paulista, o destaque do tricolor, hein, Albert? O atual campeão paulista, né? O Tricas está no grupo B com São Bernardo, Ferroviária e Novo Horizontino. Se reforçou esse ano para buscar o bicampeonato. Faz 30 anos que o São Paulo não consegue o bicampeonato. A última vez foi o bicampeonato foi em 91-92. O técnico Rogério Ceni também tem reforços, mas também tem jogadores que estarão fora, até mesmo do banco de reservas. O São Paulo vem ainda, né? O São Paulo começou a pré-temporada no dia 10 de janeiro. O Guarani começou dia 4. Então vamos dizer assim que o São Paulo ainda está na pré-temporada, Claudinei Corsi. Legal, tá aí também o destaque do tricolor paulista, atual campeão paulista, daqui a pouquinho pisando no gramado do estádio Brinco de Ouro. Tem jogo de cachorro grande, tem Guarani, tem São Paulo. E aqui nós temos a opinião esta noite do nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Vagnão, grande prazer em revê-lo aqui, em reencontrá-lo. Saúde pra você, feliz ano. E aí, Wagner Ferreira, o Bugre estreando contra o São Paulo. O que é que vai dar, hein, Vagnão? Boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi. Um grande abraço a todos que estão conosco nesta jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Eu costumo dizer que todo time grande é favorito contra os de menor expressão. Seria o caso hoje o São Paulo favorito diante do Guarani. Não posso afirmar isso na primeira rodada, porque o São Paulo mexeu muito no time. Vejam que a Arboleta que vinha jogando está no banco, o Patrick que foi contratado está no banco, e caras novas no time do Rogério Ceni que treinou de um jeito e bota outro para jogar contra o Guarani. Guarani da mesma forma, treina fora de Campinas, faz treinos que não se conhece a escalação do time. É preciso que um jogador coloque na sua rede social, no seu Twitter, que marcou 3 gols no jogo treino, para que a imprensa pudesse ficar sabendo. Maxwell. Então foi Maxwell? Maxwell, exatamente. Então é por aí. Então hoje é difícil de dizer quem é que é o favorito. Para mim, eu acho que se der um empate, vai estar de bom tamanho, em função de todos esses problemas. Covid, contratações e com esses problemas todos que a gente não toma conhecimento, né, de treinamento e nada disso, por causa das assessorias de imprensa também não permitem. Aliás, eu estava ouvindo essa semana aqui, meia hora de entrevista do Daniel Paulista na Bandeirantes São Paulo. Aqui pra você conseguir 2 minutinhos com os caras lá, fazer isso. É verdade, a rapaziada não colabora muito não, mas nós vamos em frente aqui fazendo o nosso trabalho e procurando informar da melhor maneira possível o torcedor do futebol de Campinas. E quando eu digo isso, não é só Guarani não, é dos dois lados, tá? É Guarani e Ponte Preta. A rapaziada não tem nada de querer ajudar não. Se puder manter a imprensa longe, é melhor. Quanto mais longe, melhor. São 8 da noite, mais 44 minutos, e agora eu tenho o prazer de anunciar ele que vai transmitir o jogo aqui, vai comandar a nossa jornada esportiva Guarani São Paulo no Brinco de Ouro. Ele já está por aqui. Marcelo Bezerra. Ele vem de Piracicaba para o mundo. E aí, Marcelão, boa noite, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. E agora, este ano aqui, de uma maneira mais efetiva com a gente. Grande prazer, muito obrigado aí pela sua aceitação, pela sua participação. E aí, hein, Marcelo, o que é que você está esperando para esse Guarani São Paulo? Boa noite. Muito boa noite para você, meu caro Claudinei Corsi. Boa noite, Wagner. Boa noite, Albert. Boa noite, Felipe. Toda a equipe dos canais Futebol Interior. Boa noite a toda a nossa audiência. Expectativa de um grande ano, Ney. Expectativa de um grande jogo para essa primeira rodada. O Guarani mantém grande parte do seu grupo, de um grupo que fez uma boa temporada no ano passado. As expectativas são as melhores. Acho que o Guarani tem hoje a oportunidade de pegar um São Paulo, como disse o Wagner, que teve uma preparação com Covid, uma preparação um tanto quanto conturbada, mudanças no elenco, e acho que o Guarani pode fazer muito bem a sua lição de casa e sair com os 3 pontos hoje. E pro resto do ano, para mim, é uma satisfação imensa, de modo mais efetivo, como você disse, estar aqui com toda essa equipe, com essa seleção, com esse timaço do Rádio Esportivo aqui da cidade de Campinas, Ney. Legal, muito obrigado. Este Marcelo Bezerra é o narrador que narra e não berra, hein? Marcelo Bezerra tá com a gente aqui também nos canais Futebol Interior, e ele vai trazer todas as emoções, quem sabe, de uma vitória do Bugre em cima do São Paulo já no primeiro jogo, no jogo de estreia do Guarani no Campeonato Paulista.
de 2022. Com a gente nessa jornada esportiva Betchamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá e Brumas Uniformes e Camisetas personalizados. Como eu disse, não custa a gente lembrar aqui, a coordenação de esportes nos canais Futebol Interior é do nosso Carlos Corsato, que está convidado, mas no sábado já vai estar prontinho para transmitir a Macaca contra a equipe da Inter de Limeira. A direção executiva é do pequeno grande homem Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que hoje tá ligado na gente aqui de cabo a rabo até a meia-noite. Agora 8h47, jornada esportiva nos canais Futebol Interior. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior com a equipe que você gosta de ouvir. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Claudinei Corssi. 8 da noite, mais 51 minutos, 8h51, de volta com a jornada esportiva. O Albert Cavalcante, dá mais um destaque do Bugra aí, Albert. O Guarani manteve a comissão técnica comandada pelo técnico Daniel Paulista e também boa parte do elenco.
Destaque para Bruno Silva, Júlio César e Rodrigo Andrade. Mas teve perdas importantes, como o zagueiro Thales, o meia Regis e também o meia Andrigo e o atacante Bruno Sávio. Além do lateral esquerdo Bidu, negociado semana passada com o Cruzeiro. Mas também, por isso, o Guarani trouxe contratação bombástica, né? O Giovanni Augusto, camisa número 10, que está no banco hoje, porém ele veio para substituir o Regis e ele promete ficar até o mês 4, hein? Até o fim do campeonato, mas assim, pensando em poder esticar o seu campeonato até o final da Série B, Claudinei Corsi. Legal, e mais um destaque do São Paulo, diz aí, Albertinho. Fora da Libertadores, o São Paulo deve dar prioridade para o Paulistão nesse primeiro semestre e pretende observar novas peças no elenco. Destaque para os reforços, né? O Patrick, ex-internacional, Rafinha e Alisson, ex-grêmio e Nicão, a principal contratação da temporada, Claudinei Corsi. Legal, Wagner Ferreira, rapidinho antes do Arthur Eugênio, e essa saída do Bidu, hein, Wagner Ferreira? Como é que você acompanhou isso? O que é que você pensa dessa saída do Bidu, hein? Absolutamente normal, Claudinei. Muita fumaça em torno de uma negociação que estava se arrastando para um final que poderia ser pior do que teve para o Guarani. Vai sem Guarani, não recebe absolutamente nada, daqui uns meses ele tem o passe livre. Setembro, né? Ele teria o passe livre. Com esse empréstimo, o Guarani vai ficar, vamos dizer assim, que prorrogou o empréstimo dele até março. Então, veja bem que não foi um bom negócio, mas também não foi mal, não tinha muito o que fazer. Ou empresta ou perde esse setembro. Tá, os dirigentes do Guarani estão lá fazendo o quê? Estão sabendo o que estão fazendo. E outra coisa, né, se ele não tem opção de compra, ele foi emprestado sem opção de compra. Agora, tecnicamente, sem dúvida alguma, vai fazer muita falta, claro. Aquela dobra pelo lado esquerdo com o Júlio César já era, não vai ter mais, a não ser que tenha havido aí um treinamento entre o Eliel e o Júlio César, do que eu não acredito. E não tem, fora isso, não tem jogadores canhotos. Quem seria o substituto natural do Eliel seria hoje, né, seria o Derlan. O Derlan, o zagueiro, jogaria para esse lado, pro lado esquerdo. Porém, ele está de titular. Então, caso o técnico Daniel Paulista tiver algum problema, ele vai ter que quebrar a cabeça. Não deixa de ser uma improvisação, né? Inclusive, quem sou eu para sugerir, mas tem um jogador na praça aí que custa caro. O Barcelos lá, o Danilo Barcelos. O pai de um lateral esquerdo tá aí parado. Talvez, né? A salário acima de 3 dígitos, né? Ô Wagner Ferreira, e aí o Guarani tá sem o Bidu, você confia no Eliel ou não, Wagner Ferreira? Olha, se eu sou Eliel e não sou aproveitado, dá minha conta aqui que eu vou embora. Mas ele tá ali fazendo o quê? Atravessa uma temporada todinha na reserva do titular. Quando chega a hora de jogar, vai... Então... E ele estava relacionado para a Copinha, né? Tanto que quando foi ele foi chamado, né, para o treinamento técnico. Não é a mesma coisa, evidentemente. Não é a mesma coisa, mas dá para confiar no Eliel, sim. Aproveita já, dá o banco do Guarani, mesmo sem numeração, só no pique aí pro torcedor saber quem são os bancários do Guarani. Os bancários do Guarani na partida de hoje: Rafael Martins, João Vitor, Lucas Venuto, Gabriel Mesquita, Giovanni Augusto, Renanzinho, Matheus Ludic, Caio, Maxwell e Ronald. Legal, tá aí o Maxwell, né? Fez 3 gols no treino, se qualquer coisa, bota ele lá que ele faz mais 3 no jogo, né? Claudinei Corsi. Oi. E o Maxwell também está sendo treinado, né? Nessa pré-temporada, que foi 2 partidas que nós ficamos na imprensa, ficamos sabendo. O Maxwell está sendo treinado para ser a sombra no cão do break enquanto não encontra o camisa número 9, o matador. Então o técnico Daniel Paulista quer fazer com o Maxwell como ele fez com o Júnior Todinho. Jogador de lado, mas porém ele lutar, né? Para ser jogador de referência no Guarani. Tá bom, com o Júnior Todinho já não deu certo. Será que vai dar com o Maxwell? Acho difícil. Hein? Maxwell, toda vez que entrou, decepcionou. Mas no Cuiabá, ele, né, um dos trunfos do Cuiabá com a subida, ele fazendo lá, essa né? dupla função. Então, é lá. Ele aposta esse ano, tanto que ele ia sair. O Daniel Paulista fez questão que o Maxwell ficasse pensando nessa temporada 2022. Um abraço aqui pro Rodrigo Ribeiro. Ribeiro tá com a gente aqui, o Elson Gonçalves também. Boa noite, meus amigos. A Cláudia Pereira, vamos meu Bugrão, diz que vai ser 2-1. O Thiago Bugrino, estreia difícil, vamos ganhar, Guarani. O Dacir Barbosa, grande abraço, tá com a gente aqui, pra cima deles, meu Bugrão. A Ana Piovesan, boa noite. O Júnior Braga também tá com a gente aqui, boa noite, Claudinei. E toda a equipe do Futebol Interior. Quem mais com a gente aqui? Rapaziada chegando, mandando a sua mensagem no Facebook. Fique à vontade também no WhatsApp, já dá uma passadinha por lá. 989893526. Agora, a participação de Arthur Eugênio Matias. Vamos falar de Guarani São Paulo. E vamos buscar uma seleção de jogadores que atuaram tanto no Guarani como no São Paulo. Está ficando moda, hein? Se você quiser alguma seleção, algum combinado de equipes, mande uma mensagem aqui para o Futebol Interior.
mas Guarani e São Paulo, eu busquei uma seleção, um combinado, pegando como referência 15 anos, final dos anos 60 até meados dos anos 80. E olha que time maravilhoso que nós teríamos formando um selecionado com jogadores que vestiram as camisas do Tricolor do Morumbi e do Bugre Campineiro. Valdir Pérez, o goleiro, depois de Rogério Ceni, com certeza o maior goleiro da história do São Paulo e que em 1985 teve uma passagem fantástica pelo Guarani. Na defesa, nós vamos de Oswaldo Cunha, Estevão, Jaime e Bezerra. Bezerra, como lateral esquerdo, foi muito bem no Guarani, mas no São Paulo, como quarto zagueiro, um dos melhores da posição no Morumbi. Inclusive, teve um jogo de despedida para Bezerra, quando encerrou sua carreira jogando no São Paulo. No meio-campo, Alexandre Bueno, Wilson Tadei, Ailton Lira e Renato. Olha que meio-campo espetacular. Curiosamente, tanto no São Paulo como no Guarani, alguns desses jogadores não foram tão bem. O Ailton Lira, por exemplo, ele explodiu no Santos, mas tanto no São Paulo como no Guarani, ele não foi tão bem. Já o Wilson Tadei, o São Paulo foi pegar ele no Rio Preto, foi bem no São Paulo, foi bem no Guarani. Alexandre Bueno, infelizmente, falecido. Alexandre Bueno, como é falecido o goleiro Valdir Pérez. E o Renato é o Renato. Carlos Renato Frederico, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Na frente, Babá e Careca. Careca foi campeão brasileiro no São Paulo em 1986, coincidentemente em cima do Guarani, e foi campeão no Guarani em 1978. E o Babá é o famoso Babá, aquele ataque lendário do Guarani, que meteu 5 gols no Santos. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Murolo e Carlinhos. E o Babá desses jogadores destacou-se muito no São Paulo, fez mais de 200 jogos com a camisa do São Paulo. O Estevão, na zaga desta seleção, é o Estevão Soares, treinador de ponta. O Estevão foi revelado pelo Guarani e fez mais de 100 jogos pelo São Paulo. Foi, inclusive, campeão brasileiro com o São Paulo em 1977. O Jaime jogou no Guarani, jogou no São Paulo, e o São Paulo foi buscá-lo no Rio de Janeiro. Não foi bem no São Paulo, mas no Guarani foi campeão da Taça de Prata em 1981. E o lateral direito, Oswaldo Cunha. Oswaldo Cunha, que vive na cidade de Pedreira. O Guarani revelou Oswaldo Cunha, ele fez sucesso tanto no São Paulo como no Corinthians. Aqui no futebol interior, uma seleção de jogadores que atuaram no São Paulo e no Guarani, pegando um espaço de 15, 16 anos. Final dos anos 1960, passando por toda a década de 1970, buscando também um pedacinho dos anos 1980. Valdir Pérez, Oswaldo Cunha, Estevão Jaime Bezerra, Alexandre Bueno, Wilson Tadei, Ailton Lira e Renato, Babá e Careca. Técnico, poderíamos colocar o Carlos Alberto Silva, mas eu vou colocar o Rubens Minelli. Pouca gente sabe disso ou lembra disso, mas o Rubens Minelli foi treinador do Guarani em 1969. E no São Paulo, um dos principais treinadores de toda a sua história. Mais de 90 anos, Rubens Minelli ainda é vivo e reside na capital paulista. Só aqui no futebol interior poderíamos fazer várias outras seleções, mas eu busquei na história até para resgatar o passado, resgatar algo que fique um pouco mais distante, um combinado de jogadores do Guarani e do São Paulo, aqui no futebol interior. Legal, tá então a participação do Arthur Eugênio Matias, sempre relembrando aqui, né, principalmente
o passado, né, os times que a gente transmite os jogos aqui. Hoje a história, uma seleção aí, um mesclado de Guarani e São Paulo e Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José Rosa, tá com a gente aqui também, o Marcelo também, o Daniel Jardim, que hoje está torcendo pro Tricolor, tá lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, e ligado na transmissão do futebol interior. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado mais uma vez também a você que nos curte através da Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, que tem o comando do meu amigo Tiago Lopes de Faria. Antes de eu trazer aqui a participação do Daniel Paulista, deixa eu passar os resultados da Série A1 do Campeonato Paulista, jogos que já aconteceram, né, nessa primeira rodada. Ontem, Palmeiras 3, Ponte Preta 0, Ituano 2, Novo Horizontino 0, Inter de Limeira 0, Santos também 0, Água Santa 0, São Bernardo 1, Corinthians 0, Ferroviária 0 e Botafogo e Santo André também empataram em 0-0. Pois é, e a gente estava comentando aqui a respeito de pré-temporada, de treinamentos. Na verdade, quando os times entram em campo, né, parece que não ficaram aquela semana, aqueles 10 dias, todo mundo junto, se conhecendo, né? Até disse ontem aqui na transmissão da Ponte, né? Parece que os caras ficam namorando, né? Porque tem que ficar afastado, tem que ficar junto, tem que ficar se conhecendo. Opinião minha, acho, como diz o meu amigo Zenon de Souza Farias, uma balela esse negócio de pré-temporada. É só para gastar dinheiro, que aliás os times não têm, principalmente aqui em Campinas, vai para um hotel, paga o hotel, paga lá a concentração, paga tudo, enquanto tem tudo aqui, centro de treinamento, estádio, alojamento, enfim. Mas vamos ouvir aí o que disse, né, o técnico Daniel Paulista. Já tem um tempinho que o Guarani voltou, mas a gente resgatou aqui um vídeo da TV Guarani em que o Daniel Paulista fala exatamente a respeito do que foi esta pré-temporada do Guarani. Solta aí, o Felipe. Um saldo positivo. Acho que nós viemos para cá por um período de uma semana para ter um conhecimento melhor, principalmente entre os atletas, né? Muitas mudanças, atletas novos chegando, inclusive atletas chegando até durante a temporada aqui em Sorocaba, mas foi muito produtiva, trabalhamos bastante, forçamos bastante, principalmente no aspecto físico, que a gente sabe que agora, na hora que começar o campeonato, a sequência de jogos, os períodos de treinamentos vão ser muito pequenos e limitados, então a gente procurou aproveitar o melhor período possível, né, e procurando estimular e aprimorar todas as valências que os atletas precisam, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Usamos os dois jogos treinos muito para avaliações, até mesmo para ritmo de jogo, para um desenvolvimento de um treinamento mais em campo aberto, com o adversário, que você nunca conhece o adversário, nunca sabe como é que ele joga. Então acho que foi muito produtivo, ainda temos mais alguns dias para treinamento, visando a nossa estreia na quinta-feira, e vamos fazer de tudo para que quinta-feira possamos fazer uma boa apresentação, uma apresentação digna, já valendo, né, para procurar fazer dentro de casa um resultado positivo, é o que vai nos interessar. Focar na definição da equipe, né? Nós testamos algumas situações de esquema, variações também de atletas, né, na equipe, principalmente nesses dois testes que tivemos, e a partir de amanhã já focar na equipe que vai estar iniciando contra o São Paulo na próxima quinta-feira, definir os detalhes que precisam ser acertados no aspecto tático, na estratégia de jogo, né, principalmente na questão de marcação, definir também os posicionamentos em bola parada, ajustes finais de preparação para que a gente possa estrear bem, estrear com responsabilidade. A gente sabe que é um grande adversário já pela frente, a gente ainda num momento de construção, momento de ganho, momento de evolução, mas que o quanto antes a gente precisa começar a apresentar situações positivas, porque o campeonato não vai parar e é um jogo a cada 3 dias e a gente tem que estar preparado para isso. Aí, muito bem, o técnico Daniel Paulista, Wagner Ferreira, você ouviu atentamente aí o técnico do Guarani, e ele disse que foi satisfatória, que o treinamento foi muito bom, que deu para treinar a equipe, inclusive a equipe que entra em campo hoje. Não sei se conseguiu, né? Porque já não tem o Índio, quem é que mais que não tem? O Ronaldo Alves, enfim.
Então, ô Wagner Ferreira, tá aí o Guarani escalado, né, para pegar o São Paulo. É como a gente já disse aqui, é um compromisso difícil, pega já um dos chamados grandes, né, não adianta no Campeonato Paulista, a gente tem que colocar que São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians são os grandes da competição. Guarani e Ponte Preta estão aí naquela categoria de times médios e depois vem os times menores. E a história é sempre essa no Campeonato Paulista. Mas fala um pouco mais, Wagner, do que você ouviu aí do técnico Daniel Paulista e essa expectativa para pegar o tricolor, o Wagner. Você nunca espera algo diferente de um treinador, né? Ele vai fazer a pré-temporada e não vai dizer que foi mal aproveitado, que não aproveitou nada. Vai dizer que foi proveitoso, tanto na parte física como na parte técnica, e os jogadores se agruparem mais e tal. Mas no fundo, é como você disse, não acrescenta muito não. Os jogadores gostam mais de bola rolando. Longe da família e tal, realmente não é uma boa. Em todo caso, segundo o Daniel aí, disse que foi proveitoso, vamos ver então no campo. É impressionante como a gente não sabe se o Daniel Paulista acertou nas suas escolhas. Presidente, o primeiro jogo treino, né? O Guarani jogou contra o Rio Claro, perdeu por 2-1. O destaque foi o gol do Giovanni Augusto, né? Fala que foi uma jogada, a bola de pé em pé, etc, etc. O segundo jogo, treino, né? Foi contra o Deportivo Brasil. O Guarani ganhou de 3-2 com 3 gols do Maxwell. Então, a gente não pôde assistir esses treinamentos, não sabemos se essa escalação que o Daniel Paulista bota hoje para enfrentar o São Paulo é a ideal, porque, tá certo, agora ele teve um ganho na escolha do goleiro, né? Já deixou a dúvida do Mesquita e do Rafael Martins. Será que agora a coisa vai? Eu acho que sim, porque o Rafael Martins está contundido, né? Tá saindo de contusão. Então, que assim, terminou o campeonato, né? Ele estava contundido, né? E tinha rumores que ele ia embora. Só que com a falta de goleiro, né? Com a falta de goleiros no mercado, do nada ele apareceu de novo, né? Até renovaram o contrato com ele, que estava de saída. É porque não poderia dispensar com ele fazendo tratamento. Exatamente. E tanto que o Gabriel Mesquita estavam sendo flertado para colocar ele também para ser negociado. Só que trouxeram o Arthur do São Paulo, e ali estava assim, o Gabriel vai ser negociado, o Arthur ia ficar. Entretanto, porém, ficou ao contrário. O Gabriel ficou, o Arthur nem na lista B está. Então, provavelmente, não dá para entender o porquê a diretoria trouxe o Arthur do São Paulo. Sendo que o Lucas França, né, ele chegou do Cruzeiro, veio para o Guarani e rapidamente, como uma flecha, ele foi e voltou. Que o Cruzeiro pediu ele novamente. Só se foi por conta disso. Então, Claudinei, só para resumir, o Guarani começa bem já a mudança no gol. Porque o Mesquita e o Rafael Martins não inspiraram confiança no torcedor na temporada passada. Então o Kozlinski veio para ser realmente o titular, esperamos que com certo ganho. Na lateral direita, o Diogo Matheus é o titular, é ou não é? O jogo foi, a maioria dos jogos aí, como titular dessa posição. Miolo de zaga, 2 novos, né? Hernando, que jogou no Vasco, aliás, estava vendo aqui na minha papeleta, ele jogou as partidas da Série B contra o Guarani, esse Hernando aí. O Derlan, que foi chamado de última hora por causa do Covid aí do Ronaldo Alves. O Eliel, que já é do grupo. Bruno Silva, intocável ali, o cabeça de área. O Persson, esse sim, merece essa chance. Espero que seja totalmente recuperado. O Madison, não vi jogar, vamos ver hoje aí pela primeira vez. O Iago, será que vai fazer a mesma função do Bruno Sávio? Vai fazer aquela dobra ali pela direita com o lateral direito Diogo Matheus? Não sei, vamos ver o posicionamento. É assim, espera. Ele veio do Atlético Paranaense, assim, só que ele tem a fama de ser um atacante de lado que não faz gol. E muita correria e pouca efetividade. Para que trouxeram o homem, então, né? Bom, centroavante é o Lucão, que a gente espera que desencante de uma vez. E o Júlio César, que é aquele operário, né, que o Daniel Paulista gosta muito. Operário padrão. É difícil, né, Claudinho, dizer se esse time realmente foi a escolha certa do Daniel Paulista. Vamos ver, a hora que a bola rolar aí, na verdade, eu achei até que o Júlio César estava trabalhando em rádio. Pensei que ele tinha largado o futebol, estava trabalhando em rádio, mas não é não, ele continua no futebol, né? Ô, Wagner Ferreira, é o seguinte, então no gol agora você acha que está resolvido o problema, né? Olha, eu não acompanhei a trajetória do Kozlinski, não sei se alguém aqui viu o Kozlinski jogar. O Kozlinski, ele veio do Atlético Goianiense, né? Ele tem um acesso, né? Ele tem 2... Olha, ele foi campeão ganhando no Atlético Goianiense em 2019 e 2 acessos pelo Avaí, né? E 3 acessos, né? 2 com o Avaí e 1 com o Atlético Goianiense. Ele estava meio afastado lá, porque chegou o Fernando Miguel, Vasco, mas assim, né? Mas assim, ele é o goleiro, assim, do que o Guarani tem, o Kozlinski, sim. Não, e eu gostei, porque eu participei de uma entrevista com ele, Wagner Ferreira, e eu saí um pouco daquele trivial, né? Porque entrevista com jogador, gente, olha, às vezes vocês não vê o jogador falando aqui, porque eu vou dizer um negócio pra você.
são umas 12 emissoras de rádio, todo mundo perguntando a mesma coisa. Como é que é o seu padrão de jogo? Como é que você joga? Como é que você gosta de jogar? É o Zé Pauta. Você está condicionado fisicamente? Já dá para você entrar no primeiro jogo? O que você pretende aqui? Pô, vai perguntar pro cara o que o cara pretende quando ele tá chegando no time. Ele vai falar assim, eu pretendo ir mal, né? Eu pretendo ir mal, eu acho que não vai dar pra eu jogar muito não. Porque Quero eu tô ser meio... reserva. Se eu for reserva é melhor, ganho meu dinheiro, fico sentado lá no banco. Gente, vamos ter um pouquinho, né? Então eu fui por um outro lado, perguntei pra ele como é que ele resolveu ser goleiro de futebol, né? Se ele foi aquele jogador de linha que não deu certo, foi pro gol... que nem o Carlos Corsati, o Marcelo, se ele gostou sempre de ser goleiro, se ele teve goleiros que inspiraram realmente. Ele disse que eu gostei disso, desde pequenininho ele queria ser goleiro. Então não foi aquele jogador que não deu certo na linha. Então já tem uma coisa de bom, né? Não, começou de atacante, foi levando ele pra trás até do gol. Exatamente, então ele quis ser goleiro. Então você acha, Var, que... O preparador de goleiros do Guarani é o mesmo da Série B? Continua, eu acho, né? Não teve saída não, né? Então nós vamos ver na bola rolando, Claudinei. Escanteio, posicionamento do goleiro, segundo pau, saber como é que ele vai se portar, saída de bola. Debaixo do pau ele é melhor do que o Silvano Austrália, se eu não me engano, né? Aliás, teve uma pergunta também, lembrando aí da reportajada, teve uma pergunta também perguntando isso, como é que ele saía do gol, se ele gostava de sair do gol ou não. Gente... não é gostar, é questão de... necessidade. Necessidade de jogo, tá? Se a necessidade exige, você vai lá e tem que sair, né? Senão você fica debaixo do gol. Então, na verdade, ele tá com uma grande responsabilidade, né? Tá. Ao cobrir uma lacuna aí, deixada aí pelo Mesquita e pelo o caso do Giovanni Augusto, né? Exatamente, porque assim, tem opção, também tem a deficiência técnica também, né? Você pode pôr, o cara treina, porém ele não está apto a fazer aquilo. Vamos descobrir, mas assim, pelo que estou pondo uma expectativa muito grande em cima do Kolinski. Deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada que já tá saudando aqui o nosso Bezerrinha. Não sabia dessa aqui. O Caio Vinícius, salve Bezerrinha, bom trabalho. Olha o Caio Vinícius aí. É um grande companheiro repórter também, trabalha com a gente lá na... Tem o Tom Joslin, é isso? Joslin? É isso. Ele disse, ver o Bugrão ganhando do Tricolor já é demais. Na voz do Bezerra é melhor ainda. Obrigado. Tá o Anderson Luiz Grigoleto, que ontem fez a Ponte Preta, já tá com a gente aqui também, acompanhando a transmissão. O Leandro Sérgio Chicão. Esse time é top. Eu não sei qual é o time, né, Leandro? Se é Futebol Interior, se é São Paulo, se é o Guarani. Qual que é o nome? É o Leandro Sérgio Chicão. Beijo, tio. Seu tio? Então. Beijo, tio. Beijo no seu coração. É top mesmo. Então é família. Cidinha Dami tá com a gente aqui também. Boa noite, equipe do Futebol Interior. Torcendo pro Guarani como nunca. Tio Antônio e tia Adriana. Tio Antônio e tia Adriana com a gente aqui também. E ele diz aqui, olha, sem jogo do Galo ao vivo, eu sempre ligo no Futebol Interior, acompanhar os outros times. O Antônio José, que é de Contagem, Minas Gerais. Legal. Gente, compartilha a nossa live aí. Vamos subir, né? Já falei do Daniel Jardim aqui. Tá dando mais torcedor do Tricolor por aqui, hein? Torcedor bugrino tem que acordar e vir pra live também do Facebook, tá certo? Fique ligado aí. Agora, 9 da noite, mais 14 minutos. Quer falar alguma coisa, Wagner? Só lembrando que o São Paulo adora, né? Uma contratação estrangeira, né? Que, porra, ele tem o Arboleta, que é equatoriano. Ele tem o Rafinha, embora estava no Grêmio, mas aliás, foi Wagner, buscar na Grécia. Só um parênteses aí, você falou de Equador, o Brasil jogou hoje, viu? Você pode até não saber, você que está aí do outro lado, mas a seleção brasileira jogou no Equador, eliminatórias sul-americanas, e empatou 1-1 com o Equador. O Brasil dando mostra que já não está mais nem aí para essa eliminatória. Sem Neymar, Casimiro expulso. Coutinho titular. O goleiro do Brasil lá, quem foi o titular? O Alisson. O Alisson deu uma voadora, um golpe de UFC no jogador do Equador. Foi expulso e absolvido. Foi expulso e absolvido, né? O juiz expulsou, o VAR desexpulsou. Né? Mas foi com a chuteira na cabeça do jogador. Aí depois acho que teve um outro pênalti. E no fim, um jogo conturbado, né? Teve um expulso do Equador também. Acabou 1-1 e o Brasil dando mostras que vai empurrar essa eliminatória aí com a barriga. Wagner, prossiga. Serão jogos interessantíssimos. Demais. Né? Demais. Bom, eu estava dizendo então que o Rafinha, embora jogasse no Grêmio, teve boa participação na Grécia, né? Esse Rafinha já tem 36 anos. O Gabriel Neves é o volante do São Paulo, ele é uruguaio, tem 24 anos, 1,71 m.
Quem mais que tem aqui? O Rigoni, argentino. E mais o Caleri, também argentino. E beleza, hein, Wagner? Tá todo mundo aí todo mundo. O São Paulo adora, né? Buscar gente fora. Tá certo, deixa eu mandar um abraço pro Ramon Vitor aqui também, boa noite, tá com a gente aqui o José Florencio. O José Florencio disse, boa noite, acho que ele quis dizer que o time top é o que está comentando, tá certo, o José Florencio, muito obrigado, hein? Tá aí, a rapaziada participando com a gente aqui na nossa live no Facebook, fique à vontade, mande a sua mensagem pra gente, participe aqui, deixa eu abraçar a rapaziada que tá com a gente aqui também, que às vezes não manda mensagem, mas eu tenho certeza que tá curtindo aqui a transmissão do Futebol Interior, meu amigo Renato Maldoné tá com a gente, o Admir Adami, o Grino de Quatro Costados também curtindo a nossa transmissão, o meu amigo Paulinho Marques, o melhor ala do futebol de Salão de Campinas, o Júnior Braga tá com a gente, a Carmen Roncalho, que tem a irmã Maria Helena na Itália curtindo também a nossa transmissão, e da Cidinha Adami ali no Guanabara, já falei. Muito bem, são 9 horas mais 18 minutos, a gente vai dar uma rápida faturada aqui e já a gente volta para conferir a ficha técnica do jogo. A gente volta já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Legal, vamos ver se dá pra gente ouvir o Daniel Paulista aí rapidinho. Temos de melhor para o momento, para a expectativa de fazer uma boa apresentação. Enfrentamos uma grande equipe, mas vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e buscar uma boa vitória.
Todo momento, né, que a gente ouve o Daniel Paulista falando é isso aí, né? Nós vamos enfrentar uma grande equipe, nós vamos enfrentar uma equipe muito forte, nós vamos enfrentar uma equipe gabaritada, nós vamos enfrentar o São Paulo, e aí nós vamos procurar fazer o possível para ganhar o jogo e tal. Tá bom. O Ronaldo Vec tá aqui, mandou uma mensagem pra gente. Vamos, Bugre, do Gabi Churros. É isso, o Albert Cavalcante? É isso mesmo, Ronaldo. Lá de Valinhos. É isso, você tá feliz, hein? O Palmeiras ganhou a copinha, hein? Ei, Ronaldão, hein? Mas o Palmeiras não tem campeonato turco, não tem Champions League. Exatamente, não tem isso. Mundial. Você fala que Mundial de 51 não, é Mundial. Tem, Mundial tem. A FIFA reconheceu. Reconheceu? Então, parabéns, se o Corinthians, que é o Corinthians, ganhou o Mundial sem jogar Libertadores, o Palmeiras pode comemorar. Esse dia ele tava falando na rede social que o Mundial do Flamengo não vale. Entendeu? O Ney do Santos, então, ele quis dizer. Então, e aí, Ney, você vai defender? O do Santos vale. Ah, bom. Então tá bom. Lógico. E quem mais está com a gente aqui? O Zé Florencio está com a gente, o Domingos Silva. Boa noite, hoje a vitória do Trimundial, Gabriel Ferreira Turola. Diz que aqui vai chover, tá na teia do tricolor. É isso aí, ou... Tá certo, então. Ronaldo Vec, bom trabalho a todos. Vamos, Bugre, um abraço pro meu amigo Albert. Legal, rapaziada com a gente aqui ligada e mandando mensagem, vai compartilhando aí a nossa live, tá certo? Compartilha aí a nossa live, que a gente gosta muito, né? Ana Piovesantes aqui, pra cima deles, Bugrão. Agora, 9h22, Albert Cavalcante. Vamos escalar as equipes, Albert? Vamos lá, Claudinei Corsi. Legal, então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e São Paulo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Hernando, camisa número 14, e Derlan, camisa número 34. Na lateral esquerda, Eliel, camisa número 36. Os homens do meio-campo do Bugrão: Bruno Silva, camisa número 6, Madson, 98, e Eduardo Persson, o camisa número 8. Os homens de frente do Bugrão: Iago, camisa número 97, Júlio César, o camisa número 7, e Lucão do Break, o camisa número 11. Repeteco do Guarani: Maurício Kolinski, Diogo Matheus, Hernando, Derlan, Eliel, Bruno Silva, Madson, Eduardo Persson, Iago, Júlio César e Lucão do Break. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, João Vitor, Lucas Venuto, Gabriel Mesquita, Giovanni Augusto, Renanzinho, Matheus Ludic, Caio, Maxwell e Ronald. Claudinei Corsi. Ok, tá aí então a escalação do Bugrão e agora é a vez do Tricolor. Futebol Interior. E o São Paulo Futebol Clube do técnico Rogério Ceni vem definido e escalado assim: Volpe, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Rafinha, camisa número 13. A dupla de zaga do São Paulo: Diego Costa, camisa número 4. O Léo, camisa número 16. O lateral esquerdo é o Reinaldo, camisa número 6. Os homens do meio campo: Gabriel Neves, o camisa número 15. Alisson, o camisa número 12. E Gabriel Sara, o 21. Os homens de frente do São Paulo: Ringoni, camisa número 7, Nincão, camisa número 10 e o Caleri, camisa número 9. Se caso o técnico Rogério Ceni quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jandrei, Igor, Vinícius, Marquinhos, Miranda, Éder, Nestor, Moreira, Juan, Caio, Eliton, Beraldo e Patrick. Arbitragem. Quem apita o jogo de hoje é o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, com seus auxiliares. O número 1, a Neuza Inês Bach, e auxiliar número 2, Anderson José de Moraes Coelho.
O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E o árbitro de vídeo na sala da TI, Vinícius Furlan. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 9 da noite, mais 26 minutos. Está aí a ficha técnica completa para você de Guarani e São Paulo, com arbitragem e tudo sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ô Wagner Ferreira, e um detalhe que a gente nota aí no time do Guarani, a presença do Bruno Silva, hein, ô Wagner Ferreira. Bruno Silva que continua firme e forte, capitão do Guarani, jogou praticamente, acho que quase todas as partidas no ano passado e continua aí como capitão. É uma tranquilidade ali no meio para o Guarani, vai? É a maior permanência que eu tenho notícia no time do Guarani. E depois um detalhe, né? O Bruno Silva, ele renovou o contrato só até o final do Paulistão. Ele não está garantido para até o final da temporada. É um jogador muito regular, nunca foi um craque, mas é um jogador que se dedica, jogador que se posiciona bem. E por ser até de marcação, né, Wagner? Ele não toma cartão, não se machuca, né? Então, é um jogador importantíssimo, um jogador que todo técnico gosta de ter. E por isso está escalado aí como titular do time do Guarani. E, Ney, só rapidinho, né? Até pelo Bruno Silva, ali ouvindo, assim, né? Assuntos, papos, sabe? Aquela conversinha, burburinho. Não renovaram o contrato do Bruno Silva ainda porque acham que o valor que ele, né? Por ele ter uma certa idade e o valor que pagam pra ele pode ser investido em outros jogadores de outras funções. Mas a categoria e o que o jogador joga... É verdade. Robert, então, só pra gente deixar aqui pro torcedor do Guarani, as estreias de hoje, então. O Guarani tem o Kozlinski estreando. O Hernando. Derlan. O Madson. E o Iago. Tá certo. Então, Kozlinski é 1, 2, 3... 5 jogadores. 5 jogadores. Vamos esperar que a semana de treinamento tenha surtido o efeito, como disse o Daniel Paulista, né? Olha, e o Guarani tem que tomar cuidado com as laterais do São Paulo, hein? Pelo lado esquerdo, o Reinaldo, muito embora já tenha aí o Reinaldo tá com 32 anos, tá no São Paulo desde 2018, depois que deixou a Ponte Preta, desde 2018 tá no São Paulo. É um jogador de muita força ali pelo lado esquerdo, pela beirada do campo. Tem que tomar cuidado com o chute a gol dele, inclusive. Os cruzamentos do Reinaldo são muito importantes. E do outro lado o Rafinha, né? Com a sua experiência também. Rafinha tem 36 anos. Mais velho que o Reinaldo ainda. Então precisa tomar cuidado ali por aquele lado. É muita experiência, né? 9 da noite, mais 28 minutos. A partir de agora eu tô ficando por aqui. Volto no intervalo do Futebol Interior. Porque ele está assumindo o comando da jornada esportiva para os canais Futebol Interior, também para a Rádio Futebol na Canela lá de Mato Grosso do Sul, para Guarani e São Paulo, a estreia do Bugre, a estreia do Tricolor. Vem ele! Marcelo Bezerra. Eu cheguei! Um grande abraço pra você, meu caro Claudinei Corsi, um grande abraço pra toda a galera que nos acompanha. Vamos juntos a partir de agora. Eu, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, com o comando do grande Felipe. Vamos em frente na transmissão de mais um grande jogo aqui nos canais Futebol Interior. É a primeira rodada, Campeonato Paulista 2022, diretamente do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola para Guarani e para São Paulo Futebol Clube, jogão de bola que você acompanha conosco a partir de agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelos aplicativos dos canais Futebol Interior. Essa transmissão tem um apoio super especial de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Pizza do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121, repetindo 3744-2121. E Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Curta nossas páginas no YouTube e no Facebook, compartilhe a nossa transmissão e daqui a pouquinho a bola rola para a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A de Futebol. Jogão de bola que você acompanha conosco. A informação vem chegando na voz de Albert Cavalcante. Diga lá, Albert. Estávamos falando do capitão Bruno Silva, né? Ele que está desde 2019 no Guarani, está na expectativa de chegar no jogo 100º, né? Com a camisa do Guarani. Ele, na partida de hoje, estará completando 94 jogos
com a camisa do Bugre. E um público relativamente bom para a noite de hoje, né, Albert? Foi colocado 12.600 ingressos à venda por conta do protocolo da Covid, né? Agora o novo protocolo no estado de São Paulo. Ali a casa parece estar, não está nem cheia nem muito vazia, mas ali na parte do tobogã, na parte inferior ali, parece que os torcedores estão chegando. Público bom, né, o Wagner? É como diz o outro, né? O povo tá espalhado. Tá espalhado. Já aproveitar, meu caro Wagner, primeiramente dizer que é uma satisfação imensa estar aqui na sua companhia, nessa nossa primeira transmissão esportiva. Expectativa do jogo, Wagner, e também expectativa do Bugre nessa temporada 2022. Marcelo, prazer é meu dividir a bancada aqui com você. Evidente, uma equipe muito boa do futebol interior. E não dá para esperar muito desse São Paulo e Guarani São Paulo, não, pelo fato da gente não conhecer a fundo os dois times. Tá certo que a gente conhece um ou outro jogador, a maioria, mas não sabemos como esses times treinaram na pré-temporada e o que vão apresentar hoje no campo. Então vamos aguardar, eu espero um bom jogo. Se acontecer um empate não é nada de extraordinário e não seria nem mau resultado nem para o Guarani nem para a Ponte Preta, Marcelo. Muito bem, nesse momento vai sendo respeitado então 1 minuto de silêncio em homenagem às mais de 625 mil vidas perdidas pela Covid-19. Só um detalhe da arbitragem, Marcelo, a Neuza Inês Bach, que é assistente número 1, ela é catarinense, professora de educação física, mas mora em Jundiaí, por isso foi escalada para o jogo de hoje. Ela divide apartamento com a Edna Alves, que ontem apitou Ituano e Novo Horizontino. Muito bem, e aqui apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Marcelo Bezerra. Comigo, seus ouvidos têm olhos porque eu sou a sua voz, o combustível da imaginação, a bola está rolando no brinco de ouro. E aqui já vem chegando a equipe do São Paulo, trocando passe aqui no campo de defesa. Vem pro campo de ataque, Léo vem trazendo o São Paulo aqui pela ponta esquerda. Rola a bola com o Reinaldo, ele traz a bola aqui por dentro, na diagonal, atenção, parou, prendeu. Entrega a bola com o Rigoni aqui na ponta, ele prende, entrega a bola aqui no centro do meu campo. Tem a chegada do Gabriel, inverte o jogo, Rafinha tá pedindo a marcação do Guarani, faz ali, aperta no setor de meu campo, atenção, Rafinha corta a bola, traz por dentro, na tabelinha foi feita aqui na ponta direita. Nicão parou, prendeu, girou, trouxe no pé canhoto, a marcação tá dando duro em cima dele ali do Eliel. Eliel apertou a bola, chega até Rafinha, Rafinha recomeça tudo outra vez, a bola vai chegando com o Diego Costa. É o São Paulo chegando aqui no campo de defesa, vai trocando passes, vai se segurando aí, Guarani intercepta bem a bola, sobra ali, não com o Persson, Eduardo Persson foi avançando aí, perdeu a bola com o Gabriel Sara, ele recupera, vai recomeçar tudo outra vez, comecinho de jogo, são os primeiros minutos da bola rolando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vem chegando o São Paulo, com o Alisson girando a bola aqui na ponta direita, a zaga do Guarani vai apertando, o Nicão recebeu a bola aqui na ponta, atenção, cruzamento feito, inversão de bola da direita para a esquerda, Rigoni subiu, atenção, marcação, chegou, tirou a bola dali o Hernando, deu um bico na bola, ela vai pela linha de lado, vai saindo em favor do São Paulo, Albert. Primeira jogada do São Paulo, né? Primeiro minuto de jogo, ali o Nicão tentou virar a bola da direita para a esquerda, tentando achar o Rigoni, entrando atrás da zaga, só que ali o camisa número 14, Hernando, estava esperto, mandou a bola para escanteio, primeiro escanteio para a equipe do São Paulo, Rigoni na bola. E vem pra bola, Rigoni, atenção, se segura aí, Bugrão, fecha o cadeadão e não vai passar nada, não vai subir ninguém, atenção, cobrança feita, primeiro pau, desvio de cabeça, tava ali na bola, a bola fica viva na confusão, no bate-rebate, meu Deus do céu, pop para o bailão, Albert. Bola, né, venenosa do Rigoni, ali do lado esquerdo, a bola saiu pererecando na frente do Kolinski, ali o goleirão, só que ali tinham 2 jogadores em cima do São Paulo, fizeram o sanduíche em cima dele, ele desabou, está entrando já a equipe médica do Guarani, falta marcada, eu achei que o juiz não ia marcar nada, viu, Bezerra? Pois é, mas o engraçado é que houve até um apoio ali pra subir, pra aumentar a estatura ali do jogador do São Paulo. Deram o pezinho pois ali, igual fiquei com medo, hein? Exato, tá no chão, tá caído o goleirão Kozlinski, Maurício Kozlinski, da equipe do Guarani, vai recebendo o atendimento ali, Albert, e aparentemente até um sangramento ali na região do nariz do goleiro do Guarani, uma região delicada ali que sangra facilmente, mas vai recebendo atendimento. Na verdade não tem sangramento, mas é algo ali na região do nariz da boca, né, Albert? Assustei agora, né, o Kozlinski agora ali se levantando, né, o camisa número 30, mas ali ele foi empurrado ali por jogador do São Paulo, chegou ali, não sei se foi dando tapa, dando soco na bola, tentando acertar a bola, acabou acertando o rosto do Kozlinski, agora ele está de novo, né? Não, agora ele levantou, ele tá falando mesmo que ele recebeu uma pancada, ou com certeza o VAR não confirmou a pancada, segue o jogo 0-0. Vamos chegando à marca de 3 minutos jogados no primeiro tempo. É a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A de futebol. Você curtindo as emoções do futebol aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação.
Já ultrapassamos 3 minutos jogados nesse primeiro tempo. Vem o São Paulo trocando passes aqui no campo de defesa com o Léo. Léo vem avançando agora sim, faz o lançamento lá do campo de defesa para o campo de ataque. A bola foi invertida, dominou o Nicão. A atenção, passou pelo pé caindo. Chega bem, Hernando dá um pé na bola. Dá um bicão pro campo de ataque. Ela vai voando, ganhando os ares do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O campo do Brick brigou por ali. Brigou pelo alto. A bola foi sendo interceptada e vai saindo em arremesso manual, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada ligada com a gente aqui na Jornada Esportiva do Futebol Interior. Meu amigo Roger Augusto, lá em Ubatuba, curtindo a nossa transmissão. A Maria Oliveira no Padre Anchieta, torcendo pro Bugre. E também o meu amigo Coronel Cabral, lá do Círculo Militar. Todo mundo ligado na Jornada Esportiva, curtindo a sua transmissão, Marcelo. Legal, legal demais. Um grande abraço para toda a galera que nos acompanha nos 4 cantos do Brasil e do mundo pela internet. Você acompanha os canais Futebol Interior. E aqui vem chegando o Guarani. Atenção, vem com Eliel. Vai colocar a pequenina em movimento. Atenção, colocou a bola dentro da cozinha da bagunça. Léo subiu mais que todo mundo. Ela sobra com Eliel. Atenção na ponta esquerda. Linha de fundo, cruzamento. A bola foi interceptada por Rafinha. Chegava bem o Bugre pela esquerda. Era o Eliel quem vinha com vontade. A bola foi cortada e vai saindo em escanteio, Albert. Depois do latereio, né? Lateral com escanteio. Ali o Eliel jogou dentro da área. A zaga do São Paulo cortou mal. E o Eliel tentou o cruzamento novamente ali perto, linha de fundo. Conseguiu escanteio. Escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo. Atenção, atenção. Quem sabe agora? Vem o Guarani para a cobrança. Vamos chegar na marca de 5 minutos desse primeiro tempo. Uma bagunça, um forrobadó na cozinha do goleirão Volpe. Aí a arbitragem vai ali chamando a atenção. Não pode segurar ninguém. Agora sim, cobrança feita no primeiro pau. Quem vai subir? A bola fica reputeada e vai sobrando com a equipe do Guarani. Vai começar tudo outra vez. Recua a bola aqui no campo de defesa. Se apresenta por ali. O zagueirão vai ficando com ela ali. O Derlan. A bola deixa a bola com o goleirão Kozlinski. Ele para, prende, inverte. Lança a bola lá, ponta direita. Vai brigar com ela por ali, o Iago, atenção, brigou na confusão, no bate-bate, agora sim o Iago despachou a bola de primeira, atenção, vem o Guarani chegando com perigo, Júlio César recebeu a falta, é falta nele, Albert ali pela direita. Ali o contra-ataque do Guarani, o Iago achou pelo lado direito o Júlio César, ali ele dando um chapéuzinho, ele ia deixando o Léo falando sozinho, ali ele recebeu a carga, falta perigosa, perto do bico da grande área pelo lado direito. Quem sabe agora uma chance de ouro para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. É falta perigosa para a equipe do Guarani. Quem tá na bola, Albert? Ali, ó, o Iago está perto da bola ali, parece que o Júlio César também está para fazer a cobrança. E é ele quem vem no pé direito, atenção, agora sim autorizado, cobrança feita, segundo pau, quem vai subir? Passou por todo mundo, ia saindo lá do outro lado, mas aí o Eliel preferiu, falou, não vai dar não, eu não vou nem atrás dessa bola porque não vai dar. Você continua a transmissão, Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Marcelo, diga lá, tem deixa eu informação. mandar um abraço aqui pro Gustavo e também pra Renata, que estão trabalhando aqui na tecnologia do futebol interior. A Renata, aliás, que subiu até aqui o nosso estúdio, finalmente, para ver como é que funciona aqui a nossa jornada esportiva. Um abraço pro Gustavão também, que estão trabalhando duro, estão trabalhando firme para colocar aquele site legal no ar para o torcedor que já está acostumado com a qualidade do futebol interior. Muito bem, um grande abraço para Renata, para o Thiago, para toda a galera, essa seleção do jornalismo esportivo dos canais Futebol Interior. Aqui o Bugre vem chegando aqui com o goleirão Kozlinski, vai trocando passes no nome ali no campo de defesa, mas é difícil o nome do rapaz, hein, Albert? Acho que eu estava chegando à conclusão desse nome aí, que acho que era melhor falar Maurício. Eu estava olhando aqui também, que eu coloquei aqui no meu papel, vamos aqui, combinar. Maurício. Vamos convencionar, né? Mas não adianta, ele é conhecido de Kozlinski mesmo, não tem como. Tá certo. Podia ter um Santos ali no meio, um Silva, um Ramos, alguma assim. coisa. Vamos em frente, é o tricolor chegando aqui pro campo de ataque. O Guarani fecha bem a marcação, dá duro ali em cima do Nicão, não deixa passar. Recua a bola que o São Paulo não tem opções. Vai ter que recomeçar tudo outra vez a bola com Diego Costa nos primeiros toques do jogo. Eu aproveito para saber de você, meu caro Wagner Ferreira. Te agrada esse comecinho de jogo, Wagner? É um jogo de estudos, né, Marcelo? O São Paulo, com a sua categoria de time grande, está tentando partir para cima do Guarani. Já tentou 2 vezes, não conseguiu, a defesa se portou muito bem, numa delas até a contusão do goleiro. E o Guarani também respondeu com aquela falta do Júlio César. Enfim, é um jogo lá e cá, por enquanto, fase de estudos, muito cedo ainda para tirar qualquer conclusão. Mas é movimentado, começa o jogo bem movimentado e vem chegando o São Paulo aqui com o Léo. Ele passa pela marcação, atenção, fez o passe aqui na ponta. Reinaldo recebeu aqui na linha de fundo, atenção, o Diogo deu duro em cima dele. Cruzamento feito na boca do gol, afasta bem Eliel,
Salvador. Ela sobra com o Nicão, dominou no peito, ajeitou com o Rafinha, toca mal. Tem que sair daí, Bugrão, sai todo mundo do campo de defesa. Aperta a marcação aqui no campo de defesa do São Paulo. Ela volta a bola com o Diego Costa. Ele toca a bola aqui com o Rafinha. Rafinha outra vez rola com o Alisson. É o São Paulo trocando passes. Não tem opção, né, Wagner? O São Paulo também fica com a bola nos pés, mas também tem dificuldade de ultrapassar as linhas de defesa da equipe do Guarani, que marca muito bem, né? Time desentrosado também do São Paulo, né? É verdade. Da mesma forma que o time do Guarani. Então, em se tratando da primeira rodada, então nada de surpresa aí, por enquanto, nesse jogo. Tá meio amarrado, né? Não conseguimos ver assim nenhuma definição de ataque, nem do lado nem do outro, embora o jogo esteja lá e cá. E aqui vem São Paulo, chegando com o Reinaldo, passou pela marcação do Diogo, atenção, rolou com o Rigoni, tabelinha feito, o toque foi de nada, lugar nenhum, vai ficando nas mãos do goleiro Kozlinski. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E vem chegando o Guarani, atenção, Lucão do Break, ajeitou no pé direito, bateu pro gol. Volpe espalha a bola, põe ela em escanteio. Numa boa chegada do Bugre, mais uma, Albert. É pelo lado direito, né? Ali o contra-ataque. Iago, e por incrível que pareça, Lucão do Break puxando o contra-ataque ali pelo lado direito. Dentro da grande área, ele bateu firme, bateu forte na diagonal, mas ali o goleiro, o Volpe, estava esperto, mandou a bola para escanteio pelo lado direito, lá vem o Guarani. E vem Guarani, atenção, cobrança do escanteio. Diogo Matheus. Vem pra bola, Diogo Matheus, atenção no pé direito, uma bagunça, um forrobador na cozinha do goleiro Volpe, agora sim, Diogo Matheus fez a cobrança na marca penal, quem vai subir de cabeça, afasta bem a zaga do São Paulo, ela fica reboteada com o Alisson, ele afasta mal, ele alçou. Ela sobrou no pé do Eliel, aí a continuação você descreva. Ô, Albert. O cruzamento na área, a zaga tirou, mas ali fora da área, o Eliel, ele poderia dominar, poderia tentar a jogada ali, ele bateu de primeira com a perna esquerda, ele mandou a bola quase fora do brinco de ouro. Segue, Guarani 0, São Paulo também 0. E atenção, galera, o que se foi, já era, a bola rola, o tempo passa, e eu confirmo pra você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. Já ultrapassamos a marca de 10 minutos jogados no primeiro tempo. Tá lá no placar. E o placar do jogo é esse. 0 para o Guarani, 0 para o São Paulo. E jogos pela Série A2. Tivemos o Primavera perdendo em casa para a Portuguesa 3-0. O Veloclube empatou com o 15 de Piracicaba 1-1. E o Linense venceu o RB Bragantino por 1-0. Marcelo Bezerra. Com toda a seleção, com todo o timaço dos canais Futebol Interior no Facebook, no YouTube, nas nossas redes sociais, no aplicativo e muito mais no nosso site e muito mais pela internet, os canais Futebol Interior mandando ver, campeão de audiência. Aqui o Guarani reclama de falta, Daniel Paulista vai à loucura ali pela beira do campo, Licão cruza mal, a bola fica espirrada com Caleri, no setor do meio campo, Eduardo Persson fica ali com a bola, entrega a pequenina pra chegada ali do Iago, grandalhão, Iago parou, prendeu, gingou pra cá, gingou pra lá, era o Madison, na verdade o estreante Madison. Gingou pra cá, gingou pra lá, entrega a bola ali no campo de defesa com o Hernando. Hernando rola a bola aqui outra vez, sai jogando o Bugre, agora vem pra bola Derlan, no pé canhoto do Derlan, não tem opções, o Nicão aperta a marcação, não pode brincar, Derlan, recua a bola com o goleirão Kozlinski, e ele dá um bicão pro campo de ataque, a bola vai viajando pelos ares do estádio Brinco de Ouro da Princesa, olha o Lucão do Break, passou pela marcação, atenção, opa! Pegaram o Lucão e tem cartão. É falta nele, Albert Cavalcante. É ali, ó, a jogada do Guarani tem que ser nele, em cima do Léo. Ali a bola foi jogada na frente, ali um bate, rebate, não tem jeito, né? O Lucão do Break é assim, ele leva um, leva dois, vai trombando e assim conseguiu. Ele trombou com dois defensores do São Paulo, isso mesmo, e ele acabou levando a falta. Ele conseguiu levar a falta e ainda ele derrubou 2 jogadores do São Paulo. Isso sim, Lucão do Break, começa 2021 do jeito que tem que ser. E cartão amarelo para o Léo. E ali o Diego, né? O Diego Costa, ele está sentindo, mas ali foi falta e amarelou para ele mesmo, pro Léo. Muito bem, o Lucão do Break arrastando todo mundo. Diga lá, Claudinei. Rapidinho, informação aqui do futebol interior. Tava passando batido aqui, tem outro jogo acontecendo. O Mirassol vai vencendo o Red Bull Bragantino 3-0, hein? Olha aí, resultado inusitado. E vem Guarani, ali na bola, atenção, tem Diogo Matheus e tem também Júlio César. Atenção, Júlio César, quem vem? Bateu em cima da barreira, bateu rasteiro, bateu mal. A bola vai espirrando aqui na linha de lado, é apenas arremesso manual. Vem pra cobrança Eliel, o reloginho vai chegando na marca de 13 minutos jogados no primeiro tempo. 0-0 é o placar. Vem pra bola Eliel, atenção.
atenção, uma bagunça, forró roubado na cozinha do goleiro Volpe. Ele tomou distância agora sim, colocou a bola dentro da cozinha no arremesso manual. Pelo alto, quem vai, atenção, afasta a zaga do São Paulo, tira a mão, ela vai ficando com o Guarani. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Aqui vem chegando a equipe do Guarani na confusão, tá ali brigando pela bola o Madison. Ela fica brigada pelo setor do meio campo, Hernando despacha a bola pro campo de ataque. O Lucão do break dominou, não conseguiu ficar com ela, não fez o giro. Ela fica espirrada no campo de ataque do São Paulo, agora pelo alto, Hernando e Caleri ali. O Caleri ficou sentindo, vem São Paulo, olha o Alisson aí, passaram o pé do Alisson, a arbitragem parou, marcou. Quem tava ali era o Madison em cima dele, jogo parado, falta marcada e tem jogador do São Paulo caído, Albert. Ali trombou, né? Ali o Fusquinha bateu de frente com o caminhão. O Caleri, junto com o Hernando, ali uma trombada forte do Caleri. Ele aterrissou, né, com as costas no chão. Ali falta marcada, mas a falta nem marcada foi marcada a falta depois, né, continuação da jogada. O Alisson tomou o rapa, mas ali foi uma pancada pelas costas, é isso mesmo. O Derlan deu uma pancada no Caleri no meio campo, ali não tem jeito, né, meu amigo? Né, o presidente? E sem falta, hein? E sem falta. Ali o próprio Caleri se machucou sozinho, ele que está no gramado, estatelado. Segue Guarani 0, São Paulo também 0. E essa é aquela bola que você leva embaixo e em cima, né? Porque tem aquela joelhada aqui na altura da lombar e tem aquele cotovelo também na nuca que dói barbaridade, então, né? Mas ele acabou trombando, né? Porque ali eles estavam disputando a bola e o Caleri estava de costas e o Derlan subiu inteiro. E ele acabou subindo um pouquinho atrasado, então houve ali o choque, acidente de trabalho, enquanto o técnico do Tricas, o Rogério Ceni, sai do banco de reservas já vendo que se vai fazer substituição ou não, né? O Caleri se levanta todo meio torto, porque bater de frente com o caminhão não é fácil. E atenção, meu povo, a bola rola, o tempo passa e eu confirmo o tempo e o placar de novo. O tempo vai passando. Vamos chegar na marca de 15 minutos jogados do primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. 0 Guarani, 0 São Paulo, Claudinei Corsi. E a Série A3 começa neste final de semana. Já teremos Desportivo Brasil e Noroeste, Olímpia e Barretos, Rio Preto e Nacional, União Suzano e São José, Comercial e Sertãozinho, Capivariano e Marília, Matonense e Esporte Clube São Bernardo e o Bandeirante vai pegar a Votuporanguense. Marcelo Bezerra. Abraçando toda a galera da Rádio Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, galera, um grande abraço. Aqui o São Paulo vem chegando com o Nicão pela ponta direita. Dominou a marcação, chega bem, o Eliel tava ligadão ali. Eduardo Persson sai jogando, passou bem pelo primeiro. Opa! Recebeu a falta, era o Gabriel Neves quem paralisou a jogada. Avançava bem por ali o Eduardo Persson. Ia ligando o contra-ataque. Recebeu a falta, jogo parado, falta marcada. O Guarani mantém ainda aquela estratégia que você já descreveu de ficar segurando o jogo um pouco mais. Mas a ligação desse contra-ataque até o momento te agrada, Wagner? Realmente está faltando um pouquinho de ligação, né? Entre esse domínio de bola que a defesa do Guarani tem sobre o ataque do São Paulo. O São Paulo não está conseguindo nada. Então o Guarani está tranquilo ali na defesa, segurando os atacantes do tricolor. Agora, falta um pouquinho de ligação. Quando o Guarani pega essa bola, aí a ligação com o ataque realmente tá faltando. Mas é normal, é primeiro jogo do campeonato, isso é absolutamente normal. Muito bem, vem chegando o Guarani, vem chegando o São Paulo, vem com o Rafinha, ele pende o pé, passa o pé pela bola, entrega com o Gabriel Neves aqui no meio campo, ele recomeça no campo de defesa, tem a chegada do Diego Costa, recua a bola com o Léo, o zagueiro canhoto vem avançando, trazendo o São Paulo pro campo de ataque, o Guarani se segura, fica fechadinho, esperando a hora certa de dar o bote, inversão de bola com o Nicão aqui na ponta direita, Nicão dominou, trouxe no pé canhoto, cruzamento feito no segundo pau, quem vai subir, a bola vai passando por todo mundo, Diogo Matheus vai lá, só proteger, deixar a bola sair, em tiro de meta a favor da equipe do Guarani, Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Marcelo, diga lá, Claudinei. Deixa eu saudar aqui o meu grande amigo, médico, cirurgião, Dr. Sandro Nunes. Boa noite, equipe campeã da imprensa esportiva de Campinas. Um abraço especial aqui para mim, outro para o senhor, viu? Dr. Sandro Nunes, grande cirurgião, um dos maiores e melhores cirurgiões aqui da cidade de Campinas, está com a gente aqui torcendo para o Guarani. A Luana Ceribelli também está aqui com a gente, ótima narração, torcendo para o Tricolor. O Antônio Carlos, bom trabalho, boa transmissão. O Júnior Braga mais uma vez dizendo aqui que a Rádio Futebol Interior é nota 10, Marcelo.
Que legal, que gostoso, que delícia que é o carinho da sua audiência, audiência cativa dos canais Futebol Interior pela internet, não tem outro, YouTube, Facebook, aplicativo, site e muito mais. No momento, meu caro Albert Cavalcante, que tem outro jogador do São Paulo e ali na região da lombar também, né? Ali na região da lombar, um pouquinho abaixo, né? Você foi bonzinho, né? Ali, mais uma vez, né? Ali no campo de ataque ele tomou um beliscão, né? Ele tomou uma pancada na região lombar, mas um pouquinho mais para baixo, se você pegou a visão, acabou tomando a falta, ele não marcou a falta, né? O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, ali os jogadores de São Paulo fazem rodinha. E lembrando, o retrospecto entre São Paulo e Guarani pelo Campeonato Paulista são 89 jogos entre as duas equipes, com 25 vitórias do Guarani, 25 empates e 39 derrotas, viu, Bezerra? Tá certo, tá aí a informação precisa, o comentário sempre inteligente, os melhores repórteres e comentaristas aqui nos canais Futebol Interior. Tá ali o Nicão recebendo atendimento médico, tá ali o Bruno Silva conversando também com a arbitragem. Um jogo tranquilo desse ponto de vista, né, Wagner? Do ponto de vista disciplinar e tudo mais, é um jogo muito tranquilo. Ele tá bem disputado, né, Marcelo? E a arbitragem também, até o momento, vai bem, né? A experiência do Luiz Flávio, Luiz Flávio de Oliveira. Agora, a defesa do Guarani tá muito bem, tô gostando da dupla de zaga. Hein, Albert Cavalcante? Esse Hernando e o Derlan, quando sai da área, sai para decidir mesmo. Então, realmente, tô gostando da dupla aí. Não dá nem saudade do puro suco. E muito bem, vem chegando o Guarani. Quem sabe agora, olha só a ligação de bola do Júlio César. Perdeu o compasso da bola. Ela fica com o São Paulo. Com o Nicão vai ter que recomeçar tudo aqui outra vez. No setor de defesa, sai jogando com o Reinaldo. Entrega a bola no meio campo ali para a chegada de Gabriel Neves. Gabriel Sara, Reinaldo toca a bola. Toques curtos ali. Bruno Silva chega bem para cima da marcação. Pediu a falta o jogador do São Paulo. A arbitragem nada marcou, apenas arremesso manual, né, Albert? Só arremesso manual ali. O Gabriel Sara já veio já, né? O meio campo do Tricas já veio caindo ali, né? O Bruno Silva só encostou, que você tá dando risada, Bezerra. Nada. O meio campo do Tricas ali, né, se desabou. O Bruno Silva encostou, ele caiu. Nada marcado, só lateral para o time de São Paulo. Muito bem, e atenção, torcedor. A bola rola, o tempo passa e eu confiro para você a quantas anda futebol. O tempo vai passando. Pois é, 20 minutos jogados no primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. O Guarani tem 0 e o São Paulo também tem 0. Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista. Hoje tivemos Primavera 0, Portuguesa 3, Velo Clube 1, 15 de Piracicaba também 1. E o Monte Azul bateu São Caetano 1-0. Eliminatórias sul-americanas, mais cedo, Equador e Brasil empataram 1-1. Marcelo Bezerra. Ah, como é gostoso estar no carinho da sua audiência, você que nos acompanha nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Valeu demais, muito obrigado, um forte abraço, um beijo grande no seu coração. Já curtiu aí a nossa transmissão? Não? Então mete o botão aí no curtir. Não compartilhou? Então compartilhe agora mesmo. Vamos juntos levar essa transmissão longe, bem longe. Aqui vem o Guarani, saindo do campo de defesa, a bola fica brigada aqui com o Lucão do break. Ele domina a bola, sobra com o São Paulo, vem fazendo a tabelinha, o Guarani tira como pode, sobrou outra vez com o Lucão, tá recuado demais o Lucão, tá vindo buscar o jogo aqui no campo de defesa e agora ele é grandalhão, meu caro Albert, ele é fortão, protegeu a bola, esperou o contato veio, tá no chão, jogou parado, a falta foi marcada. É isso aí, o Lucão do break, né, ali o São Paulo tentando de todas as formas tentar furar o sistema defensivo que está bem postado, ali para sair no contra-ataque, o Lucão do break está vindo buscando a bola, ali eu tinha 3 jogadores de São Paulo para tentar derrubar o Lucão. Segue Guarani 0, São Paulo também 0. Segue 0-0 o jogo, jogão de bola que você acompanha conosco nos canais Futebol Interior, ligado também com a Rádio Futebol na Canela. Galera toda do Mato Grosso do Sul, valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência, a galera que compartilha também os nossos conteúdos dos canais Futebol Interior. Vem chegando o Guarani, sai pro jogo, Eduardo Perso, atenção, perde a bola, saiu jogando, tentou o passe, toca mal, o São Paulo recupera, olha o Rigoni aí, tabelinha foi feita, Gabriel Sara, linha de fundo, cruzamento feito na boca do gol. Desvio, escorregou. Caiu sozinho, né, Albert? Caiu sozinho pelo lado esquerdo, o São Paulo tentou com o Rigoni, né? Dar o lançamento ali em profundidade pro Gabriel Sara. Porém, assim, né? O corpo, o cérebro pensou, mas o corpo não correspondeu. Ele acabou saindo com bola e tudo. É tiro de meta para o time do Guarani. E acontece muito isso, né? A cabeça quer uma coisa, o corpo não acompanha. É, né? Mais ainda que a gente chega a uma certa idade, né? Então. Essa idade aqui a gente pensa que a gente consegue correr, chegar e não chega. E outras coisas, mas
Também. Vamos em frente aqui, já vamos chegar na marca de 23. Né? Vamos chegando à marca de 23 minutos jogados do primeiro tempo. 0-0 é o placar. Vem chegando a equipe do São Paulo, saindo pro jogo aqui no campo de defesa. Tá na bola Diego Costa, entrega a bola ali com o Léo. Ele fez o passe, domina aqui com o Gabriel Neves. Ele vem chegando, atenção, fez o passe com o Rigoni. Passou por um, passou por outro, atenção. Perdeu com o passo da pequena, ela sobra com a equipe do Guarani. Já sai jogando pelo setor de meio campo, atenção. Olha o passe aqui do Eliel, aí a bola foi cortada. Era para o Eduardo Persson, mas Marcelo, a bola foi interceptada. Diga lá, Claudinei. Mandar um abraço aqui pro Nilson Lima Rocha. Boa noite, galera do Futebol Interior. Salve, Marcelo Bezerra. Abraço a todos. Também meu amigo Paulinho Marques. Chegou agora. Vamos lá, Bugrão, que 2022 seja diferente. Sair da rotina de coadjuvante. Mandando um abraço para todo mundo aqui. E ele está dizendo que está em Campinas, não está no sul do Brasil não, viu? Muito bem, grande abraço para o Nilson, acompanhando as emoções do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Aqui vamos chegar na marca de 23 e 30 jogadas no primeiro tempo. O Guarani vem avançando para o campo de ataque. Tá ali na bola, Iago brigou com a marcação, sobrou com o Lucão do break. Recebeu boa bola, mas foi interceptado primeiro. A bola se passa, ia ficando na cara do gol o atacante bugrino. Recebeu a bola aqui, o camisa de número 7 da equipe do Bug, que é o Júlio César. Ele recua a bola, recomeça outra vez com o Eliel. No meio campo se apresenta Bruno Silva. Tem a chegada ali do Derlan. No pé do Derlan, entrega a bola com o Hernando. Vem avançando o Guarani, trocando passe ali no campo de defesa. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vinha chegando a equipe do Guarani, ficou reclamando ali da falta, a arbitragem nada marcou, apenas arremesso manual para a equipe do São Paulo. Reinaldo vai tomando distância, vai colocar a bola em movimento e tá ali os dois treinadores tranquilos até o momento, né, Albert? Ali só o técnico do Tricas, né, ali estava ali com o Patrick há um tempo atrás ali, quando o Caleri foi ao solo, né, ele estava pensando, confabulando para poder mudar a sua equipe. Já o técnico Daniel Paulista tranquilo, só reclamando das entradas, né, dos jogadores do São Paulo, um pouco mais forte, principalmente no grande, né, do tanque, é o tanque Lucão do break. E vem São Paulo chegando aqui com Rafinha na ponta direita, ele recomeça o jogo outra vez aqui no setor de defesa com o Diego Costa. Tem a presença ali do Gabriel Neves, mas para parar o bailão, o jogo parado, marcou-se ali um toque de mão, né, Albert, do jogador do São Paulo na hora de fazer o domínio, né? O Rafinha, né, ele que tem uma cunha, né, lá quando ele jogava no Bayern de Munique, a turma brinca muito com ele que era pegador de Gatorade, né, porque ele era reserva lá, né, e o Bayern de Munique era campeão sempre, ele entrava em poucas partidas. Então a turma brinca que ele era pegador de Gatorade. Reserva do Felipe Lan, né? Exatamente. Então realmente ele era, né, o pegador de Gatorade. Agora falta em cima do Eliel, falta forte. O jogo tá meio, né, pegado aí. E o juizão Luiz Flávio de Oliveira está tendo trabalho, hein? Quase meia hora de jogo, não aconteceu absolutamente nada, né? Pelo lado do São Paulo, uma decepção. Apenas uma bola cruzada no escanteio, naquela contusão do goleiro do Guarani. Pelo lado do Guarani, no ataque também, somente um chute do Lucão, que o Volpe mandou para escanteio. E aquela falta cobrada ali pelo Júlio César. Nada mais que isso. Jogo amarrado, Guarani muito bem defensivamente, não permite nada ao time do São Paulo. E o São Paulo realmente uma decepção. Grande investimento, traz Nicão, traz esse pessoal todo da Argentina. E um time que não produz absolutamente nada. E o Guarani perde uma grande oportunidade de fazer o resultado dentro de casa hoje, diante do São Paulo, que longe de ser aquele tricolor. E aqui tem falta o Guarani, uma falta boa aqui no setor de meia esquerda, vinha pra bola ali o camisa de número 7, o Júlio César, passou pela marcação, sobrou ali uma beliscada no seu tornozelo, uma falta que pode levar perigo, Albert. Diego Costa, né, ali sem tempo de bola, horrível, né, ele foi pro pé de ferro, mas ali não foi pro pé de ferro, né, ele foi por cima da bola, ali pelo lado esquerdo, mais uma falta perigosa para o time do Guarani, ali o São Paulo ele vai, né, vai batendo tudo como pode, né, Outra coisa que não dá para entender, esse Diogo Costa é um jogador da base do São Paulo, tem 22 anos e tá barrando Miranda, jogador de seleção. Isso, é porque assim, a pré-temporada do São Paulo começou dia 10, o do Guarani começou dia 4. Só que teve um surto de Covid no São Paulo e somente 8 jogadores fizeram essa temporada de ponta a ponta. Então o técnico Rogério Ceni falou que esse Campeonato Paulista ele vai rodar jogadores. Então tá dando chance, principalmente pro Diego Costa, que ó, falta. E vem Guarani chegando, atenção, falta cobrada, olha o Volpe falhou, quem sabe agora o gol bateu pra fora! A bola vai pela rede do lado de fora, numa grande chegada do Guarani, numa falta perigosa, a bola foi mal defendida pelo goleiro Volpe, e aí no rebote, me parecia ali o Bruno Silva, teve grande chance de fazer o primeiro gol do Guarani. Que escorregada agora do Volpe, quase o primeiro gol do Bugre, Albert. Olha, se eu não estivesse vendo, eu não acreditaria. A bola jogada pela esquerda para a direita, a bola fácil na mão do Volpe, ali ele bateu palma, a bola chegou na frente dele, ele bateu palma, acabou adiantando a bola na frente, a bola nas mãos, ele deixou a bola escapar, ali o Derlan quase
quase o Delan abre o marcador. Que falha, hein? Que falha. Olha, Coisa goleiro feia. sem... tem que comprar um GPS, hein? Eita, Goleiro sem nós. tempo, perdidão, tem que comprar um GPS. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E vem Bugrão chegando aqui na ponta direita. Quem sabe agora? Capricha, garotão. Cruzamento feito. Atenção no segundo pau. Passou por todo mundo. Ela vai sobrando com o Eliel aqui na ponta esquerda. Eliel, linda bola. Atenção. Olha só, Lucão do break fez que foi, não foi. Gingou pra cá, gingou pra lá. Cruzamento no segundo pau. Quem sabe agora? Cabeçada! Perdeu! A chance era boa demais, Diogo Matheus. Ele veio sozinho, era só testar, ele cabeceou pro chão, a bola ganhou altura e foi pra fora do gol, na melhor chance do jogo, sem sombra de dúvidas, Albert. Que gol perdido. Ali o Diogo Matheus pelo lado, olha, a jogada inteira pelo lado esquerdo, o Lucão do break dentro da área, ali, né, dentro da grande área, perto da linha de fundo, ele deu um corte desconcertante em cima do Rafinha. Ali ele fez o cruzamento na segunda trave. O Diogo Matheus, se ele tivesse de olhos abertos, né, só colocasse a cabeça, ele teria feito o gol. Ele fez o movimento errado, ele acabou cabeceando no chão, a bola subiu por sobre o gol do Volpe, quase o Guarani abre o marcador e lá vem o Bugre. E vem de novo o Guarani, e vem Bugrão pela ponta direita, atenção, olha só o cruzamento feito, ele preferiu recomeçar com o Bruno Silva, agora sim cruzou no segundo pau, Rafinha, experiente, recua a bola e entrega outra vez com o goleirão Volpe. Esse é o tipo de bola que não pode perder, né, meu caro presidente Wagner Ferreira, esse é o tipo de gol, de oportunidade que não pode fechar o olho e cabecear de qualquer jeito. Pois né? é, o jogo tá difícil, tá amarrado e as chances estão aparecendo aos poucos. Apareceu agora quando essa jogada do Lucão aí pela esquerda, né? Deu um chimbalaê, como é que chama? Deu um chimbalaê. Tirou para dançar e o marcador, Tirou. fez o cruzamento no segundo pau, aí faltou um pouco de categoria e calma, né, pro Diogo Matheus, meteu a cabeça na bola, de cima para baixo, ela bateu no chão e cobriu o travessão. Mais abraço, Marcelo. Vamos lá, Claudinei. O Alberto Levreiro Neto tá com a gente aqui também. A Glória Borges, mandando um abraço para todo mundo aqui. Ela que é de Santa Catarina. O Rodrigo Ribeiro mandando as carinhas aqui. Tá feliz da vida. A Glória Borges diz aqui que o Lucão jogou no Criciúma Esporte Clube. Por isso, ela tá torcendo pro Guarani hoje, tá bom? Legal, legal. Grande abraço pra Glória Borges lá de Criciúma, em Santa Catarina. E atenção, galera, o que se foi, já era, a bola rola, o tempo passa. E eu confirmo pra você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. 30 minutos jogados, primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Guarani tem 0 e o São Paulo também tem 0. Claudinei Corsi. Legal, pela Série A1 do Campeonato Paulista, primeira rodada, já tivemos ontem Palmeiras 3, Ponte Preta 0, Ituano 2, Novo Horizontino 0 e a Inter de Limeira na terça empatou com o Santos 0-0. Marcelo Bezerra. Com todo o timaço dos canais Futebol Interior, é uma alegria, uma satisfação imensa em estar na sua companhia. Aqui vem chegando a equipe do Bugre e Eduardo Persson brigou ali no meu campo, na confusão, no bate-rebate, o Lucão do break deu duro em cima da marcação do Alisson. Acabou. E aí recebeu a falta. Acabou onde? Mirassol e Red Bull Bragantino. Vitória do Mirassol, 3-1 em cima do RB Bragantino. What? E o Mirassol tá se especializando em surpreender, né? É o Mirassol. São Paulo, a quando cada vê o ano Mirassol que também passa. treme, hein? Verdade. Claudinei, esse jogo do Santos com a Inter de Limeira, eu acompanhei com o Gerbão Duarte. Com Jabas Duarte, né, pela News FM, tá sempre aqui com a gente, todos os jogos do Santos sempre com a gente, e alguns outros também. É ele e o Baraçal, se não me engano. Isso, é isso, tem o Capitão Hidalgo também lá em Curitiba, né? E a rapaziada sempre dando recado. Abraço, Jarbas Duarte, o dono de Sorocaba. Muito bem, canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem São Paulo chegando, trocando passe aqui no campo de defesa. Diego Costa vem pra bola. Ele entrega aqui na ponta direita, pediu, recebeu o Nicão. Marcação deu duro em cima dele, ali me pareceu o Júlio César. Nicão cortou, trouxe a bola por dentro, entrega a bola com o Gabriel, domina mal, mas consegue dar um biquinho até a bola chegar até Alisson. Ele passou o pé, foi na diagonal, na habilidade, fez o passe aqui com o Rigoni. Sai um pouco mais da área, o Rigoni fez o passe aqui na ponta direita. Fechou por ali a marcação do Iago, atenção. Cruzamento feito, o segundo pau, Eliel deu duro em cima dele, passou por todo mundo. Passou por todo mundo e foi embora. A bola vai saindo lá do outro lado. É apenas arremesso manual para a equipe do São Paulo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem pra bola ali o Eliel para a equipe do Guarani. Coloca a pequenina em movimento, despacha para o campo de ataque. Não consegue ficar com ela, não consegue fazer o domínio. Ela sobra com o Nicão aqui na ponta direita. Pediu a falta, reclamou da falta. A arbitragem parou e marcou. Me pareceu que não me pareceu absolutamente nada, mas a arbitragem viu ali, Albert. É ali, né? A falta que é pra ser marcada não está sendo marcada e a falta que é pra ser marcada não está sendo marcada. Ali eu falo pra você, viu, meu caro Watson Bezerra, o que será que o árbitro está pensando para tudo isso, viu? Porque o jogo está pegado, o bicho está pegando. O bicho tá pegando e vem São Paulo chegando, tira daí, afasta bem o perigo dali, o Hernando, dando um bicão na bola, na verdade era o garotão ali, o Derlan, pôs a bola pra fora, é novo arremesso manual pra equipe do São Paulo, vem pra bola ali o Rafinha, atenção, vai colocar a bola em movimento o jogador da equipe do São Paulo, o Daniel Paulista vai orientando ali os seus jogadores, vai orientando como pode, um pouco calmo, mas nem tão calmo, essa é a verdade. E agora a bola caiu na torcida e o torcedor ali na maldade jogou a bola na cabeça do Gandula. Não sei se o nosso repórter pegou ali a jogada. Mas ali a culpa é do Gandula. O Gandula não prestou atenção no lançamento. A regra é clara. Tá certo. Vem chegando a equipe do São Paulo, trocando passes com o Léo. Aqui no campo de defesa vai fazer a inversão de bola. Preferiu tocar a bola curta com o Diego Costa. Ele faz o passe aqui na paralela, na diagonal com o Rafinha. Ele fez a tabelinha com o Gabriel Neves. A marcação chega bem, Júlio César. Vem Guarani, atenção. Recebeu a bola, Persson brigou. Havia parado o jogo. Falta marcada, é falta em favor do Guarani, Albert. É, falta do Alisson. Ali chegou atrasado no Júlio César. Ali até o juizão, o Luiz Flávio de Oliveira, ia dar vantagem para o Guarani, mas acabou perdendo a bola. Ali é falta no meio-campo para o Guarani. Segue Guarani 0, São Paulo também 0. Chegando a marca de 35, daqui a pouquinho, agora 34 e 30. Tem falta a equipe do Guarani. Tem que botar fogo no jogo, tem que botar movimento no jogo. Lançamento, nossa senhora, agora, hein? Como é que eu vou explicar, hein? Lançamento, a bola foi de nada até lugar nenhum. Vai saindo ali pela linha de fundo em apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior. Nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Muito bem, aqui vem chegando a equipe do São Paulo. Caleri briga ali com a marcação do Hernando. Hernando consegue tirar bem o perigo dali. A bola ainda foi espirrada. Não foi espirrada não, vai saindo apenas em arremesso manual para a equipe do São Paulo. Vem para a bola ali o Reinaldo, vai colocar a pequenina em movimento, atenção, agora sim despacha a bola para o campo de defesa. Ela chega até o camisa 16 que é o Léo. Léo traz a bola aqui no pé canhoto, atenção, parou, prendeu, a marcação deu duro em cima dele, vai ter que recomeçar tudo outra vez. Entrega a bola até o goleiro Thiago Volpe, ele poca a bola aqui curtinha, a zaga do Guarani, a marcação do Guarani vai saindo e tem que aumentar as linhas, né, Wagner? Porque não dá para ficar esperando, né? O São Paulo fica tocando passes de um lado para o outro até um lançamento. Mas a equipe do Bugre também não pode permitir, tem que avançar as linhas para dificultar um pouco, né? Desse jeito o jogo vai se arrastar para o 0-0. Pois é. Porque não está acontecendo absolutamente ninguém finaliza. O Guarani domina o ataque do São Paulo. Quando sai para o jogo, não consegue abrir o jogo pela lateral ou não sai uma jogada pelo meio, porque falta de entrosamento, falta de tempo ainda para acertar esse time. E, por enquanto, vamos se arrastando para o 0-0. O Guarani melhor, né? O Guarani melhor no primeiro tempo, mas não tão melhor assim. Quem decepciona é o São Paulo, né? Com todas as estrelas, entre aspas, aí não tá jogando nada. É verdade, vem São Paulo, cobrança do escanteio, atenção, a bola foi vai saindo lá do outro lado, ela sobra com o Reinaldo, ele faz o cruzamento, a bola teve o desvio e vai saindo em novo escanteio dessa feita lá na ponta esquerda, Albert. É, o primeiro lance de escanteio foi pro lado direito, ali a bola, a zaga do Guarani tirou mal, o Gabriel Sara de fora da área, bateu firme, bateu forte no canto direito do goleiro Kozlinski, fez a defesa, agora escanteio cobrado pelo lado direito, a bola acabou sendo reboteada, escanteio pelo lado esquerdo, Rigoni na bola. Vem pra bola Rigoni, uma bagunça na zaga do goleiro Kozlinski, compra essa fita no primeiro pau, atenção na confusão, no bate-rebate, a bola foi desviada, é apenas tiro de meta, a bola vai saindo em favor da equipe bugrina. Vamos chegando à marca de 37 minutos do primeiro tempo, tem jogador caído. Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Caiu. Diga. O escanteio pelo lado esquerdo ali do Rigoni, né? Uma bola venenosa da primeira trave. Ali o camisa número 8, o Eduardo Persson, está no chão, acabou sentindo alguma pancada ali no meio
bate e rebate os jogadores do São Paulo. 37 minutos do primeiro tempo, segue Guarani 0, São Paulo também 0. Mandando aqui um grande abraço para toda a galera que nos acompanha nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Você que vem curtindo a nossa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelos aplicativos. Um grande abraço, muito obrigado Marcelo, pelo carinho da sua audiência. Chamou, falou, Claudinei É, Corsi. só pra gente frisar, né, Wagner Ferreira? Pelo menos parece que o Kozlinski não é daquela escola lá dos outros goleiros do Guarani, não, né? Qualquer coisinha já Ele cai. fez uma defesa, aí você viu agora, ele caiu, se a outro goleiro já tava no chão, Já né? ficava lá Já esperando. machucava o ombro, o quadril, a coxa. Por isso que eu até perguntei se o preparador de goleiro É era o mesmo, porque é da mesma escola, né? Pois é. Mas me parece Acho que o Kozlinski é diferente, hein? Agora, vamos supor aí que o Guarani esteja vencendo por 1-0, Aí final muda, de né? jogo, Aí aí muda, muda aí um pouquinho. Vem Guarani, quem sabe agora. Lucão do Break entrega a bola até Júlio César, ela fica brigada. Vai sobrando com o Júlio aqui na ponta esquerda. Vai, garoto. Pra cima dele, Lucão do Break chega bem. Boa. No corpo, o Lucão bateu de muito longe, vai fazer um golaço. Tá na teia. Futebol Gol! é a nossa paixão. É do Guarani. E foi um golaço do Bugre. Lucão do Break, primeiro ele brigou, ganhou no corpo, na força do Rafinha, e depois de muito longe, ele pegou com jeito, ele pegou na medida, ele colocou a bola onde a coruja dorme para fazer um golaço pro Guarani. Bateu de longe, bateu colocada, viu o Volpe adiantado e fez um verdadeiro golaço no Brinco de Ouro. O que eu não vi você me conta, porque o detalhe do gol é todo seu, Albert Cavalcante. Golaço, golaço do Guarani. O Guarani estava assim, sendo reativo, esperando o São Paulo atacar para tentar sair no contra-ataque. Assim foi, a bola quebrada no meio-campo, a bola sobrou para ele, o Alisson, isso mesmo, o Alisson do São Paulo pelo lado esquerdo, foi tentar sair jogando. Imagine só, ele encontrou pela frente, Lucão é o tanque do Break. Ele parou, dominou, roubou a bola e bateu de fora da área, na diagonal, na gaveta do goleiro Thiago Volpe, que pulou pra ficar mais bonito, porque ele nunca iria chegar. Que golaço do Guarani. Agora, Bugre bonito na frente, 1, São Paulo, o Trica 0. 0 para o São Paulo, 1 para o Guarani. Que golaço, hein? Que golaço do Lucão do Break. Vem chegando o São Paulo. Já vou chamar Wagner Ferreira para analisar essa vitória do Guarani parcial. Agora sim, Wagner. O Guarani faz o gol e o desenho tático do jogo, a configuração do jogo muda, né? Bem, olha aí o São Paulo tentando alguma Vem coisa. de novo, vem de novo. Vem o São Paulo chegando, atenção, Reinaldo, cobrança do cruzamento feito na cabeça do Rigoni. Agora a bola foi de nada para lugar nenhum, vai saindo em apenas tiro de meta. Quero saber de você, Wagner. Um gol marcado pelo jogador mais esforçado do ataque do Guarani. Disparado, né? Na defesa, os dois zagueiros, sem dúvida alguma. E lá na frente, o Lucão, brigando pela posse de bola. Agora brigou, ganhou, finalizou e fez um golaço. Esse gol vai correr aí todas as programações aí, todas as televisões, vão ver que realmente um golaço do Lucão. Eu não vi a dancinha, hein? Ele não fez o break, ele foi comemorar e correu pra torcida. Eu acho que o Lucão é o tanque do break, versão 2022, vai ser diferente. E o Guarani, com essa vitória, está liderando o Grupo A, né, com 3 pontos. Em segundo vem o Corinthians, e em terceiro vem a Inter de Limeira com 1 ponto, e o Água Santa está em 4º colocado, em último com 0 pontos. É isso aí, o Guarani liderando o Grupo A. E é um gol que tem vários ingredientes, né? Tem raça, tem força, tem qualidade, tem... E tem bobagem. E tem bobagem. E tem bobagem. O time do tem bobagem, o time do São Paulo, Lucão do Break, parabéns, golaço, é o tanque, Lucão é o tanque do Break. E sem falha do goleiro também, né? Porque ali... Não, foi indefensável. Impegável, né? Ali foi uma batida maravilhosa, Ali, parabéns. anos atrás, o Silvio Santos pagava $1 milhão ali naquele... Show do milhão, né? Não, Gol show. Gol show. Gol É show. gol. E É vem gol. de novo. E vem Bugão de novo. Atenção, Júlio César. Cruzamento feito no babacão do gol. Afasta bem a zaga do São Paulo. Ela fica brigada pelo alto. Atenção, domina a bola aqui. O Iago dominou, ajeitou a bola com o Diogo. Atenção, Diogo Matheus entrega a bola outra vez com o Iago. No pé canhoto, na habilidade. Trouxe a bola por dentro da marcação. Chegou, ginga pra cá, ginga pra lá. Gira pra direita, gira pra esquerda. Agora sim, na habilidade. Passou por um, não passou pelo Reinaldo. Passou pelo Gabriel. A bola não passa por Reinaldo e vai saindo.
em arremesso manual para a equipe do Guarani, que chega, Albert. É, pelas pontas, né? O camisa número 97, Iago, ali com muita velocidade, gingando na frente do Reinaldo. Reinaldo quase tomou o rolinho no meio das pernas, fez o corte certinho, lateral para o Guarani, e lá vem o Bugrão. E vinha chegando o Guarani, atenção, afasta bem a zaga do São Paulo, tira o perigo dali. Ela sobra com o Calera aqui no campo de ataque, ele domina, faz o paredão, a marcação chega, mas chega fazendo falta. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. São Paulo vai saindo para o jogo com o Diego Costa aqui no campo de defesa. Vamos chegar à marca de 43. Chegando à marca de 43. O gol põe fogo no jogo. O gol deixa o jogo mais aberto, deixa o jogo mais legal. E o Guarani, juntamente com o gol, Wagner, tomou aquela energia natural de quem faz o gol e já partiu para cima. Parece ter dado um choque ali na rapaziada, né? Embora o jogo não tenha sido lá um primor de futebol, mas o Guarani esteve melhor quase que o tempo todo. Merece a vantagem de 1-0 e melhor ainda, seu posicionamento agora é de uma tranquilidade. E sair jogando, já que a defesa está bem postada, neutralizando o ataque do São Paulo, é organizar no meio campo e explorar as laterais ali. Embora o Iago, eu só vi o Iago pegar na bola agora, no finzinho desse primeiro tempo aqui. Do lado esquerdo também tem muita pouca jogada. Então, a esperança é essa, um acerto melhor aí de passes entre o meio campo e o ataque. Legal, legal. Vem chegando a equipe do São Paulo. Aqui na direita, atenção, Eliel chega bem de partir ao perigo ali, afastou o escanteio. Deu arremesso manual e não deu escanteio, tá certo. É arremesso manual para a equipe do São Paulo ali pertinho da bandeira do escanteio. Reloginho vai marcando quase 44 jogados no primeiro tempo. O Guarani vai vencendo e convencendo 1 para o Bugre, 0 para a equipe do São Paulo. E vem São Paulo chegando com Rafinha. É arremesso manual aqui pela direita, atenção, ele tomou distância, fez a cobrança, entrega a bola com o Alisson, chega bem a marcação. Caleri brigou por ela, chegou primeiro, mas toca a bola, fica com o Bruno Silva. Quem sabe agora, um último sprint, atenção, vem pra bola aqui, o Júlio César fez o passe, deu tapa pra corrida do Iago, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Thiago Volpe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Claudinei Corsi, tem informação? Deixa eu registrar aqui a participação da rapaziada pelo WhatsApp, né? Tá aí na tela o 19 98989 3526. O Marco Pedreiro lá em Mato Grosso com a gente aqui pelo WhatsApp. O Matheus Cima, ele é de São Paulo, torce para o Corinthians. Está secando o São Paulo, ele diz aqui. O Edgar Botelho de Belo Horizonte, torcedor do Cruzeiro. O Marcos Finazzi é de Barão Geraldo, pertinho aqui. O Antônio Costa é do Jardim Proença. O Pedro Inácio Silva, da cidade de Paulínia, ele torce para Macaca, mas está curtindo aqui o jogo do Guarani para secar o Bugre. E o Cláudio Roberto Caires, do Jardim Planalto. Toda essa rapaziada participando através do nosso WhatsApp 19 98989 3526. Mande também a sua mensagem aqui para gente. Muito bem, aqui vinha chegando a equipe do São Paulo, já ultrapassamos a marca de 45, mais 4. Vamos até 49, tá a informação, vem chegando a equipe do São Paulo, vamos portanto até 49 nesse primeiro tempo, vem trocando passe a equipe do São Paulo aqui pela ponta direita, Rafinha ginga a bola aqui na ponta com o Nicão trouxe a bola por dentro no pé canhoto, outra vez rola a bola no meio com o Gabriel Neves, entrega a bola aqui na ponta esquerda, agora é a vez de Léo, é ele quem vai tentar o Guarani, tá fechadinho, atenção, cruzamento feito na boca do gol, o Nicão dominou de cabeça, mas havia falta antes, Albert. Ali falta ali do Nicão, né? Em cima do camisa número 36, o Eliel, né? Ali dentro da pequena área, cruzamento da esquerda para a direita. Ali o São Paulo tenta de todas as formas dar uma pressão no Guarani, mas do jeito que tá jogando aí, sabe quando eles vão chegar? Nunca, jamais. Segue Guarani 1, São Paulo 0. Já estamos nos acréscimos, daqui a pouquinho vai apitar o final do primeiro tempo. Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Mandar aqui um abração especial pra galera da Rádio Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul, repercutindo, replicando um sinalzão bonito, somzão forte e potente dos canais Futebol Interior. Valeu, galera, um grande abraço pra toda a galera ligada lá na Rádio Futebol na Canela. Valeu pelo carinho da audiência. Vem chegando aqui, a equipe do São Paulo tem falta, falta com o Rafinha aqui pela direita, ele faz a cobrança, entrega a bola com o Gabriel Neves, despachou a bola aqui na paralela, vai sobrando com a equipe do Guarani, e aí não quis saber de brincadeira. Tá certo, Derlan, deu um bico na bola, tirou o perigo dali, final
finalzinho do primeiro tempo, vai segurando a vitória e uma boa vitória com um golaço, um verdadeiro golaço do Lucão do Break. Brigou, empurrou ali, ganhou no corpo e depois com qualidade colocou a bola na gaveta do goleirão Thiago Volpi. O São Paulo vem tentando, sai pro jogo aqui com o Rafinha, faz o passe mal feito, domina bem a bola de Júlio César, está jogando bem pro Guarani. Na hora do passe a bola foi desviada, na verdade não teve nem desvio, a bola vai saindo em favor da equipe do Guarani. Diga lá, Albert. Até falar também com o presidente, né? O presidente é Bruno Silva, Madison, Eduardo Persson, né? Temos 3 na volância, né? Não tem nenhum amador, o Guarani, ele explora mesmo a velocidade dos jogadores de ponta, né? E ali o Lucão é o tanque do break que faz o paredão para eles poderem explorar mais o ataque, é isso mesmo? O Madison ainda não se achou, né, nesse posicionamento aí. Quem aparece mais é o Persson, até o Bruno Silva na dele, como sempre. O Eliel começou muito bem, mas já tá dando uma recuada, porque o Nicão joga ali em cima dele, embora não seja... Teve uma decepção na ala direita do São Paulo, com o Rafinha, o investimento que fizeram. E o Nicão, e o Guarani tomando conta daquele setor ali, então, vejam só. Então o Guarani tá muito bem no setor defensivo, setor de marcação, e falta só acertar. Eu acho que alguma coisa vai acontecer no intervalo, para alguma mudança do Daniel Paulista para melhorar esse meio campo. Muito bem, aqui 48:30, falta pouco pro final do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Em São Paulo chegando, falta pouco pro final do primeiro tempo. Vem com o Alisson aqui na ponta direita. Marcação do Júlio César, deu duro em cima dele. Fez o passe Caleri, atenção, domina mal. A bola vai saindo, desengonçado ali o Caleri, não domina bem a bola. Ela vai saindo pela linha de fundo e apenas tiro de meta em favor da equipe do Guarani, que vence esse primeiro tempo por 1-0 com um verdadeiro golaço do Lucão do Break. A torcida tá contente, tá comemorando, tá fazendo a festa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E agora sim, apita o árbitro. Fim do primeiro tempo e eu confiro para você o placar. Com gol de Lucão do Break, o Guarani vence. O Guarani tem 1, o São Paulo não tem nada. E quem vem aí para comandar o intervalo, campeão dos canais Futebol Interior, é ele, Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 21 minutos, 10:21, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo não foi muito legal não, mas o Guarani está vencendo na estreia, o atual campeão paulista. 1-0 para o Bugre, um golaço do Lucão do Break neste primeiro tempo. Destaque do repórter Albert Cavalcante. É o Lucão do Break, né, que acabou o ano passado terminando o campeonato da Série B com gol. Ali ele teve todo o respaldo do técnico Daniel Paulista. Começa também o ano fazendo gol. O Guarani, que a última vez que jogou no Brinco de Ouro faz 8 anos. Ou seja, em 2013, o Guarani recebeu o São Paulo, foi derrotado por 2-1. Está sendo agora diferente. O Guarani vai fazendo 1-0 e vai ficando em primeiro no Grupo A, Claudinei Corsi. Tá aí o destaque do repórter Albert Cavalcante, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Agora eu quero destaque, a palhinha, rapidinho, teaser do que vai ser o comentário daqui a pouquinho do Wagner Ferreira. Diz aí, Vagnão. Primeiro tempo fraco, mas o Guarani fez por merecer essa vantagem parcial de 1-0, com destaque para os 2 zagueiros e na frente para o Lucão, que fez um golaço que vai dando essa vitória ao Guarani. 10 da noite, mais 22 minutos, agradecendo a audiência aqui da Rosângela Patete, diz aqui, vai Guarani. O Adriano Lessa, diz aqui, bora Tricolor, virar esse jogo. O Tom Joslin tá com a gente aqui, diz que não vai virar nada. O Gregório Vicente Politano diz que o São Paulo perde hoje. A rapaziada participando com a gente aqui na nossa live no Facebook, mandando mensagem também. Daqui a pouco eu registro mais torcedores participando com a gente através do nosso WhatsApp 19989893526. Você pode mandar a sua mensagem, o seu palpite, o seu abraço e a gente coloca você dentro da jornada esportiva aqui do Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Lazinho, lá do Salão Opala Cabeleireiros, no centro da cidade. Também o meu amigo Luizinho Ferrari, da Óticas Ferrari, torcendo pelo Guarani. E meu amigo José Carlos Cortese também feliz com essa vitória do Bugre até aqui, 1-0 em cima do Tricolor. Agora 10 da noite, mais 23 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira falando do que foi esse primeiro tempo de até aqui. Guarani 1, São Paulo 0.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Seis minutos de intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do São Paulo 1-0, um golaço, né? Para você que não viu, daqui a pouquinho a gente vai tentar com a produção aqui para colocar esse gol do Lucão do Break para você aqui no Facebook, porque realmente foi um golaço e a gente não está exagerando aqui não. Com certeza, né? Tá muito cedo, primeira rodada, lógico, mas vai estar entre os mais bonitos do Campeonato Paulista de 2022. Deixa eu mandar um abraço aqui, agora que me informaram aqui, a Rádio Cidade, lá de Badiba City, tá também retransmitindo a gente aqui, a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Então um abraço aí para a rapaziada lá de Badiba City, que estão ligados na Rádio Cidade. O Rick e o Sérgio Lorencin, que são os diretores lá da Rádio Cidade de Badiba City, que fica pertinho ali de Ribeirão Preto, se não me engano. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, né? Perto da terra do Batata lá. A rádio, então, a Rádio Cidade de Badiba City. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pela audiência através da Rádio Cidade. E um abraço aí para o Rick e o Sérgio Lorencin, que comandam lá a Rádio Cidade FM de Badiba City. Você conhece Badiba City ou... Liga aí para nós, liga pra gente, liga aí.
Vamos lá. Eu sou natural de Barretos, ali pertinho de São José do Rio Preto. E Badibacite é uma cidadezinha muito pequenininha ali. Badibacite, Engenheiro Schmidt, são microcidades que é ali na região, da grande região de São José do Rio Preto, Claudinei. Legal, então um abraço. Mais um abraço aí pra rapaziada de Badibacite curtindo aqui a nossa transmissão. 10 da noite, mais 29 minutos. Wagner Ferreira. Um primeiro tempo que estava realmente se arrastando, né? Uma possibilidade do Guarani com o Diogo Matheus, né? Que perdeu um gol feito, a gente pode dizer assim. Mas o do Lucão do Break compensou. Gostou do primeiro tempo, Wagner? Olha, razoável, né? Temos que levar em consideração o início de temporada. Não poderíamos exigir um futebol de primeira categoria. São Paulo, uma decepção. Uma ala direita valiosa, com o Rafinha e com o Nicão. E o Guarani tomou conta daquele setor ali. Não apareceu esse lado do São Paulo. E o São Paulo insistiu por ali. A maioria do tempo, desse primeiro tempo, jogando por ali. Onde o Eliel apareceu muito bem. A dupla de zaga do Guarani na cobertura muito bem também. E o destaque no ataque para o Lucão. Porque se o Guarani não tem o Iago, né, numa estreia que não está brilhando. Se não tem um ponta lá do outro lado esquerdo também. Então ficou dependendo do Lucão. O jogador mais lúcido do time. Que briga, que vai realmente para acredita em todas as bolas. E o gol que ele fez foi um prêmio pelo seu esforço nesse primeiro tempo. E não foi um lance casual, não, que ele se desfez da bola. Você pode notar, quem for acompanhar aí a reprise do lance amanhã ou depois, vai ver que ele levanta a cabeça, vê o Volpi um pouquinho adiantado e mete por cima lá no contrapé do goleiro, lá do outro lado, um golaço na gaveta, indefensável. Alguém pode falar, falhou o goleiro. Falhou nada, não teve condição. A bola subiu, caiu no ângulo e o Guarani realmente sai vencedor desse primeiro tempo, com méritos, viu, Claudinei Corsi? Porque realmente tomou conta do ataque do São Paulo. Eu volto a frisar, essa dupla de zaga vai dar o que falar, né? Com o Hernando e com o Derlan, quase que perfeitos, não permitiram nada ao São Paulo. Pela direita, o Diogo Matheus perdeu um gol, é verdade, mas também não se arriscou muito. O Iago, muito tímido, né, nesse primeiro tempo. Eu espero até que haja alguma mudança aí, talvez do Giovanni Augusto, não sei se o Vitinho não está no banco, mas alguma mudança aí para dar uma melhorada do meio campo para frente do Guarani. E aí o que começa a preocupar também, né, Wagner Ferreira, é a questão do desgaste dos jogadores, né? Muito que embora seja a primeira rodada, e até por isso, às vezes, o jogador acaba sentindo, né? Problema de cãibra, problema de ritmo de jogo, porque, lógico, no treinamento o cara treina e tal, mas não é como o jogo que exige, né? Então, até por isso, pelo desgaste, deve ter uma troca. Mas o destaque positivo aí do time do Guarani, você vai com o Lucão do Break, Wagner? No ataque, sim, né? O Lucão do Break fez o que tinha que fazer. Gol de centroavante, brigador, mereceu, foi um prêmio para ele. Agora, não posso deixar de destacar a dupla de zaga, né? Com o Hernando e com o Derlan tomando conta do ataque do São Paulo. Alguns jogadores mereceram também destaque, né? O Bruno Silva sempre sóbrio ali no meio campo, o Persson também organizando sempre as jogadas por ali, o Júlio César importante pela esquerda, não tanto, né? Não desceu muito, não apareceu muito no ataque. Então eu acho que o Daniel Paulista vai mantendo a mesma plataforma de jogo que ele utilizou na Série B. E evidentemente com outras peças, né? Com outras características. Mas acho que ele vai se dar bem. Legal, deixa eu abraçar aqui o meu amigo José Roberto. Boa noite, parabéns pela belíssima transmissão e narração. Acompanhando pelo Facebook e assistindo pela TV. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Futebol Interior. É o José Roberto Gomes, de São Bernardo do Campo. Mandou aqui no WhatsApp 19 989893526. Mandou a foto dele aqui, que tá vendo o jogo lá em São Paulo. Daqui a pouco eu vou passar para o Felipe aqui, postar a foto do nosso amigo José Roberto Gomes, que mandou aqui a mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco tem mais gente no WhatsApp aqui também. Pelo Facebook, Renato Túlio, Arrebenta Guarani Força, Mauri Farias com a gente também. Boa noite, Mauri, um abraço para você. O Renato Paulo dos Santos, né, que está com a gente aqui também. Ele é de Curitiba, torcendo para o Bugre. A Marilda Franco também curtindo, feliz com a vitória parcial do Guarani. Até o Carlos Eduardo Lemos Matozinho está com a gente aqui também, mandando boa noite para todo mundo. Do doutor Sandro Nunes, eu já falei aqui, mais um abraço para o doutor Sandro Nunes. No São Paulo, teve alguém que se destacou aí, que deu mais trabalho para o Guarani ou não, Wagner Ferreira? Ninguém, viu, Claudinei? Você olha aqui na escalação do São Paulo, Reinaldo, que eu chamava a atenção, né, por ser um lado forte do tricolor ali pelo lado esquerdo, não apareceu, não luziu. O Guarani engoliu ali o Reinaldo pelo lado direito.
pelo lado esquerdo. E pelo lado direito da mesma forma, né? Onde o Nicão e o Rafinha, que se esperava muito deles, completamente dominados pela defesa do Guarani. Então o Guarani tomou conta do São Paulo no setor defensivo. Pouquinho mais de ajuste, o Guarani faz mais um gol, que realmente está tomando conta lá atrás. E se soltar um pouquinho no meio campo para uma jogada de ataque, vai fazer o segundo gol, porque o São Paulo não ofereceu perigo nenhum. Legal, deixa eu pedir pro Felipe Marques então, nós já temos torcedor que tá no Brinco de Ouro. Quem que tá lá, Wagner? O Pedro Henrique? Bota a foto aí do Pedrão. Pedro Henrique não perde um jogo do Guarani. Tá aí, ó, o Pedrão, tá curtindo a transmissão do Futebol Interior lá no seu celular, né, no nosso Facebook, e mandou a foto aí. Se você também tá curtindo aí, mande sua foto aqui pra gente através do 989-89-3526 e a gente vai postar aqui também na nossa jornada esportiva. Até aqui o Guarani vai vencendo o São Paulo 1-0. O Guarani já está de volta, Alberto Cavalcante, ou ainda não? Ainda não, estão chegando, estão subindo, né, no gramado. São Paulo e Guarani estão quase subindo aí, viu? Ô Wagner Ferreira, tô vendo lá na TV posse de bola 60% pro São Paulo e 40% pro Guarani, Wagner. Precisamos rever essa contabilidade aí. Não foi bem isso. Você acha que tá errado, Wagner? Não foi bem isso que eu vi, não. É. Muito embora o Guarani, né, domina aqui atrás e não tem, assim, uma evolução lá pro ataque. E aí o São Paulo vem com um toque de bola. Nesse toque de bola, mas improdutivo. Totalmente, né? Totalmente improdutivo. Esquisito, né? Mas tá Bugre certo. tá voltando. Tá voltando o Guarani. Pode ficar com posse de bola à vontade desse jeito aí. Tá muito bem. Os números do Guarani, pelo menos na camisa, tá ajudando o narrador aí, viu? Realmente, o Guarani... É uma benção, né? Pois é, a única coisa que eu cobro também, né, que ontem até foi legal, estava comentando com o Marcelo Cossato, o Palmeiras com o número nos calções. Isso ajudaria demais os narradores, né? Você lembra aí, Ney? O tempo bom, hein? Pois é, o número do calção era obrigado e ontem, por exemplo, teve um lance lá que o Marcelo Cossato já viu o jogador vindo de frente, ele já matou porque viu o número no calção, né? Quer dizer, então isso ajudaria muito, né? Poderia ser até uma exigência da federação. Bom, tá aí, São Paulo de volta, Guarani de volta, o Guarani vai vencendo 1-0 e de volta também para todo o segundo tempo, vem ele. Marcelo Bezerra. Valeu, Claudinei. Vamos em frente com o timaço dos canais Futebol Interior. Vamos para as emoções do segundo tempo. Até aqui o Bugrão vai vencendo e convencendo um para o Bugrão. Golaço do cão do break. 0 para o São Paulo. Vamos para as emoções do segundo tempo. Agora sim, Luiz Paulo de Oliveira. Olha para um lado, olha para o outro e apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Marcelo Bezerra. Juntos outra vez, vocês comigo e eu sempre com vocês. A bola está rolando no Brinco de Ouro. E aqui já vem chegando a equipe do Bugre, avançando aqui pela ponta esquerda com o Eliel. Ele traz a bola pela linha de fundo, atenção, na paralela fez o passe buscando o Lucão do break. Eu quero saber de você, Albert Cavalcante, as equipes mudaram? Nenhuma, voltaram do jeito que terminaram o primeiro tempo. Muito bem, vem chegando a equipe do Bugre, avançando aqui pela ponta esquerda, vem pra bola Eliel, vai tomando distância o jovem jogador da equipe do Bugre. Atenção, tomou distância, tocou aqui na paralela, buscando aqui a chegada do incrível Iago. Ele não conseguiu ficar com ela, sobrou com a bola com o Júlio César. Na habilidade passou o pé pequeno, vai pra cima dele, garotão. Vai pra cima dele, preferiu o passe. A bola colocando o break na habilidade. Ganhou bem, fez o passe com o Iago. Ginga pra cá, ginga pra lá, recomeça outra vez. A bola com o Júlio César aqui, fez a cavadinha. Linda bola. Lucão do break, dominou no peito, atenção. A marcação chegou em cima dele, fez o passe, vai ter que começar tudo outra vez. A bola com o Bruno Silva. O capitão Bugrino ajeita de lado a bola pra chegada de Hernando. O zagueiro vem avançando, adentrando aqui ao campo de ataque. Rola a bola aqui com o Persson. Atenção, gingou pra cá, são 3 em cima dele, fez o passe. A rapaziada não acreditou, não entenderam. Ali o Persson fez o passe dentro de 3. O Diogo Matheus não foi pra bola, ela fica com a equipe do São Paulo, que vai sair jogando pro campo. Vai sair jogando, é palavra forte, né? Dá um bicão pro campo de ataque ali, o Léo afasta o perigo dali, a bola vai ficando espirrada e sobra aqui no meu campo para o São Paulo, que já faz o passe, a ligação aqui com o Rafinha na ponta direita. A marcação chegou em cima dele, fez o passe na paralela, encontrou o Licão, atenção, no pé canhoto do Nicão, marcação do Eliel, deu duro, são 2 homens em cima, Nicão girou bem, recebeu a falta do Eliel em cima do Nicão. A falta é perigosa, Albert. É, pela ponta direita, ali o Nicão, 1 minuto do segundo tempo, ele recebeu a bola pela ponta direita, ali ele fingiu que foi e não foi, o Eliel fez o rapa, falta, bola vai ser chuveirada pelo lado direito, falta perigosa, e segue Guarani 1,
São Paulo 0. Segue a vitória do Bugre. Aqui tem falta perigosa a equipe do São Paulo. É lá pela ponta direita, ali pertinho Nicão da na bandeira bola. do escanteio. Vem pra bola, Nicão. Vem no pé canhoto do Nicão. Está uma bagunça. Um forrobador na cozinha do Koslinski. Atenção, agora sim, cobrança feita no desvio. Quem vai tirar daí? Fecha o cadeadão, a batida pro gol. Na confusão, no bate-rebate. Afasta bem Hernando. Tira o perigo dali. Ela sobra com o São Paulo, com Rafinha. Devolve a bola com o Gabriel Neves, que faz a ligação de bola na ponta direita com o Nicão. O Nicão dominou a marcação do Eliel, deu duro em cima. Nicão trouxe no pé canhoto. Aperta aí Eliel. Rigoni recebeu, cortou Bruno Silva, deu duro. Atenção, a marcação chegou. Ela ainda fica com o São Paulo, com o Reinaldo. E aqui na ponta, cruzamento feito no marca-penal. Na boa chegada do Calera, a bola foi pra fora. O São Paulo chega bem. Aí a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta, Albert Cavalcante. É pressão do São Paulo, né? Tentando primeiro pelo lado direito. Ali a cobrança de falta, a zaga do Guarani tirou. Depois a bola sobrou pelo lado esquerdo. Reinaldo fez o cruzamento dentro da pequena área. Ali o Caleri veio livre, leve e solto. Porém a marcação do Guarani estava junto. É tiro de meta, cabeçou a bola por cima do gol. Tiro de meta para o goleiro Kolinski cobrar. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Guarani fez a ligação direta, a bola ficou nas mãos do goleirão Thiago Volpe, que já sai jogando. Entrega a bola com o Diego Costa no campo de defesa. Ele tem a chegada ali de Léo, que não é mais Léo Pelé, né? Mas ele preferiu ser chamado de Léo, só de Léo, né? Ele não gosta. Chama só de Léo. Antes era Léo Pelé, agora ele não gosta. Tá, sim, é parecido, hein? É a cara do rei. Cara do rei. Aliás, vida longa ao rei, né? Vida longa. Vida longa ao nosso rei Pelé. Vem o Bugre chegando. Atenção, lance perigoso. Olha o Persson. Linda bola. Olha o Guarani. Lance perigoso. Júlio César. É de muito longe. Ele bateu pro gol. A bola foi pra fora. É tiro de meta, mas tem que arriscar também, né, Albertinho? É, pode arriscar. E o Thiago Volpe, né, conhecido com a torcida do São Paulo, de braço de jacaré também, viu? A bola foi da direita pra esquerda. Ali o Júlio César, ele carimbou de fora da área. A bola passou lambendo a trave, mas não tão perto assim. Foi ilusão de ótica. A bola passou pelo lado do Volpe. É só tiro de meta para o time do São Paulo. Que já bateu, que já sai jogando. Já está aqui na meia esquerda com o Gabriel Sara. Ele traz a bola aqui no pé canhoto. A marcação chega em cima dele. São dois homens. Ele consegue fazer o passe ali com o Reinaldo. No comando do ataque buscava o Rigoni. A marcação do Guarani estava esperto. Estava ligadando a galera no campo de defesa. O São Paulo vai ter que começar tudo outra vez. A bola com o Diego Costa. Ele faz a ligação direta aqui na ponta direita. Nicão recebeu, partiu para cima da marcação. Cruzamento feito no primeiro pau. Bruno Silva estava esperto. Deu um bico na bola. Tira o perigo. O São Paulo domina mal. Lucão do Break tá ligadão. Ligadão no jogo, Lucão. Passou por um, passou por dois. Não passou. Quase ele dá um rolinho ali no Gabriel Neves, que conseguiu ficar com ela. O São Paulo já sai jogando. Atenção. Fez o passe aqui no setor de meia direita. Domina a bola. Gabriel Neves, o uruguaio. Inversão de bola da direita para a esquerda. Rigoni dominou. Marcação chegou em cima dele. É o Diogo Matheus. Diogo Matheus vai para cima do mano a mano com o Rigoni. Eu sou mais você, Diogo. Atenção, Rigoni cortou. Ainda ele, Reinaldo, azeitou no Rigoni. No pé de canhoto do Rigoni. Entrega a bola com o Gabriel Neves, que toca mal a bola. Sai jogando bem a equipe do Guarani. Você ouviu o toque do tempo, torcedor. Não vá se perder por aí, porque eu confiro pra você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando Comecinho do segundo tempo, 5 minutos jogados. e o placar do jogo é esse. O placar de jogo é 1 pro Bugre, 0 para o São Paulo. Claudinei Corsi. É, mais cedo, eliminatórias sul-americanas, um jogo esquisito, complicado, truncado, com expulsões, com pênalti, quase expulsão. O Brasil empatou com o Equador 1-1. Marcelo Bezerra. Ah, como é gostoso estar no carinho da sua audiência, com todo o timaço dos canais Futebol Interior. Aqui o São Paulo vem chegando. Olha o Gabriel Sara, entrega a bola aqui no setor de meio campo com o Gabriel Neves. O Bugre fecha ali o seu sistema de defesa, aperta ali a marcação o Madison. Entrega a bola o São Paulo aqui com o Alisson na ponta direita. Vê a chegada do Nicão, marcação do Eliel, tá esperto ali. Não vai subir ninguém, atenção, Eliel fica ali bem na marcação. Fecha os espaços do Nicão, na confusão ali, a bola no cantinho da ponta direita. Nicão consegue um passe de calcanhar, mas o Eliel tava esperto, garotão. Primeiro conseguiu a interceptação e depois deu um bico pro lado para tirar o perigo dali. É arremesso manual para a equipe do São Paulo. Vem pra bola, Rafinha, tem jogador caído. Quem é? É o Eliel ali, né? Ali o Nicão, né? Ele dançando um Moonwalker ali com a bola, né? Indo para trás, mas indo pro campo de ataque. Ali o Eliel fez a marcação em cima e parece que na hora que ele fez a proteção, né? Na hora que deu o chute, ele acabou acertando a canela do jogador Nicão. Ali está no chão, não foi falta, né? Isso aí é obra do acaso, né?
se machucou sozinho, ali está caído, na hora da aterrissagem, o Nicão acabou pisando, deu um pisão no pé do Eliel, não sei se o arbitragem vai marcar falta, não marcou lateral para a equipe do São Paulo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E aqui vem São Paulo chegando outra vez aqui na ponta esquerda. Reinaldo na bola, tem a passagem de Rigoni. Rigoni no mano a mano ali com o Diogo Matheus. Ele trouxe a bola por dentro do meio campo. Gabriel Neves toca a bola com o Léo. O São Paulo toca passes ali no campo de defesa. E é essa troca de passes que faz ali depois na contabilidade final da posse de bola, né, Wagner? E aí é aquele toque de bola totalmente improdutivo, como bem disse o comentário inteligente de Wagner Ferreira. O São Paulo vem tocando passes. O sistema de defesa do Guarani está fechadinho. As linhas estão ali devidamente compostas e bem recuadas. Vem chegando o São Paulo, Diego Costa. Ligação de bola aqui na ponta. Aí o Rafinha, há 10 anos atrás dava, né? Mas mesmo assim, né? O bom é o seguinte, o Guarani está chamando a equipe do Tricas para o campo de ataque, só que o Tricas não consegue fazer nada com a bola. Vira a bola para um lado, vira a bola para o outro, tenta e não adianta. Como diz o Rafinha, né? O Rafinha já está com 36 anos, né? Mas, o Rogério Ceni coloca a cavalaria para se aquecer, hein? A galera já tá dando aquela corridinha ali na lateral do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista, com você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E aqui vinha chegando a equipe do Guarani numa jogada não muito feliz ali, né? A verdade é essa, não foi muito feliz ali o Iago na tentativa da finta, a bola acabou saindo pela linha de fundo em apenas tiro de meta. Meu caro Wagner Ferreira, segundo tempo, já vamos chegando quase à marca de 9 minutos jogados nesse segundo tempo que volta no mesmo pique. Eu não sei se você está acostumado com a estratégia do Daniel Paulista, anote aí, estamos aí com quase 10 do segundo tempo. No final do jogo, na entrevista, ele vai falar aquilo que o Albert acabou de dizer. O Guarani dá a posse de bola para o São Paulo e vai jogar pela bola no contra-ataque. É uma atitude que pode dar certo, mas é muito cedo para fazer isso. Vai dando campo para o São Paulo está chegando. Já teve uma chance aí nesse segundo tempo. E é perigoso, né, Wagner? É perigoso, embora ele confie, né? Ele confie na sua dupla de zaga, confia no seu meio campo, para não permitir nada ao ataque. Mas veja bem, tá dando terreno para o São Paulo chegar e tá jogando por uma bola no contra-ataque. Muito bem, aqui vamos chegando a 9h30, segundo tempo de jogo, Guarani vence e convence por 1-0, vem o São Paulo aqui com o Reinaldo, fez o passe aqui na ponta esquerda, Rigoni de primeiro, enxerga bem aqui Gabriel Sara, foi pra cima da marcação do Hernando, fez a finta, a arbitragem parou, marcou, é falta, Albert. Não foi nada, né? Ele pelo lado esquerdo ali, o Sara, ele fez o corte em cima do Hernando, ele acabou batendo no Hernando, a falar a verdade. Ali pra mim só houve o contato, não houve falta, mas você sabe, né? Marcou ali, caiu, se desabou o jogador do Tricas. Falta pelo lado esquerdo, Rigoni na bola. Vem pra bola Rigoni, é aqui pelo lado esquerdo do campo Rigoni, que bate com as duas pernas, nessa ele vai de pé direito. Atenção, uma bagunça, o Guarani fecha o cadeadão. Atenção, galera. Daqui a pouco a confirmação de teve placar aqui. Tem falta o São Paulo, são 2 homens do Bugre na barreira. Vai ser autorizado o Rigoni, agora sim, cobrança feita, seguro, pau, passou por todo mundo, teve o desvio de cabeça, Caleri bateu virando pro gol, a bola foi desviada e vai saindo em escanteio, o Albert, que chegada perigosa agora do São Paulo, hein? Bola venenosa ali, né, a bola jogada na área venenosamente, a bola um bate e rebate, a bola acabou sobrando o Caleri, que chutou, pegou na zaga, escanteio, lá vem o São Paulo. Já cobrado e mal, cobrada afasta bem ali Bruno Silva, deu um bico na bola, ela vai sendo espirrada aqui no campo de defesa do São Paulo, Gabriel Neves na fogueira ali no lance perigoso, deixa a bola até o goleirão Thiago Volpe. E atenção, galera, o que se foi já era, a bola rola, o tempo passa e eu confirmo pra você a Fantazanga Futebol. O tempo vai passando. Pois é, 11 minutos e 10 segundos jogados no segundo tempo. E o placar do jogo é esse. O placar é 1 Guarani, 0 São Paulo, que vem chegando. Olha só o passe, dominou a bola, Caleri ajeitou pra trás. A bola vai recomeçar o São Paulo. Tudo outra vez a bola com o Reinaldo. Atenção, fez o corte, fez o passe, vai começar tudo outra vez a bola com o Léo. Atenção, gingou pra cá, gingou pra lá. Tocou aqui na ponta com o Rigoni. Quem sabe agora o cruzamento no primeiro pau, afasta bem a zaga do Guarani. Agora sim, diga lá, Claudinei. Série A3 do Campeonato Paulista começa neste final de semana. Teremos os Jogos Desportivo Brasil e Noroeste, Olímpia e Barretos, Rio Claro e Nacional,
e União Suzano vai enfrentar a equipe do São José. Marcelo Bezerra. Com você, sou muito mais. Como é gostoso estar no carinho da sua audiência no YouTube, Facebook, no aplicativo, site e muito mais. Na internet são os canais Futebol Interior. Aqui o São Paulo vem chegando. A bola com o Gabriel Sara, fez o passe aqui na ponta direita. Dominou Nicão, trouxe no pé canhoto. Devolveu a bola com o Gabriel Sara aqui na meia. Ele vem a canhoto também, joga pela direita, fez o passe. Buscava ali a chegada do Calera. A marcação chega bem do Guarani, era o Hernando. Na verdade era o Derlan. Fez o passe aqui outra vez. O São Paulo vem chegando. A bola com o Reinaldo. Linha de fundo, atenção, dominou, mas dominou mal. Dominou, a bola escapuliu e vai saindo Facebook. pela linha de fundo. Diga lá, Claudinei. É, o José Roberto Gomes. Vamos botar a foto do Zé Roberto Gomes aí. Ele mandou mais um comentário aqui. Ele tá lá em São Bernardo do Campo. Ó, esse é nosso ouvinte aí, o José Roberto Gomes, que mandou mensagem no WhatsApp e mandou aqui também no Facebook. Ele diz aqui, esse narrador começou com o pé direito, hein? Narrando um golaço do Guarani. Tá aí o José Roberto Gomes. O Gleidson Cerqueira também. Ele diz, bora São Paulo, a primeira raiva do ano. O Tom Joslin, ou Joslin mesmo? Joslin. Tem que fazer o segundo logo, para não levar pressão. O Renato Canadinho diz aqui, boa noite também. E a rapaziada mandando mensagem pra gente aqui, viu, Marcelo? Legal, legal. Renato Canadinho, que é ex-árbitro, responsável pela arbitragem, grande profissional do futebol também, no campo da arbitragem. Grande abraço pra toda a galera. Ele era juizão. Juizão, é isso aí. Juizão é melhor do que árbitro, bandeirinha é melhor do que auxiliar, né, Claudinei? Também sou dessa. E o Renato Canadinho faz um belo trabalho também na comunicação na cidade de Piracicaba. Um grande abraço. Vem chegando o Guarani aqui na ponta direita. Atenção, Thiago gingou pra cá, gingou pra lá. Linda bola, sim, vai na habilidade, garoto. Fez o passe, buscava ali a chegada do Júlio César. A marcação chegou, pôs a bola pra fora. É escanteio pro Bugrão, que cresce no jogo, o Albert Cavalcante. Pelo lado direito, o Iago tentando colocar o Reinaldo pra dançar. Joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. O Reinaldo ficou sem saber o que fazer, ali não teve jeito. Aí o Iago teve que tentar achar algum jogador do Guarani dentro da área. Acabou tendo o desvio, é escanteio para o Guarani pelo lado direito. Pelo lado direito, escanteio para a equipe do Bugrão. Atenção, atenção. E aí vem pra bola, camisa 13, Diogo Matheus. Vai ser autorizado o garotão. Agora sim, uma bagunça. Cruzamento feito, o segundo pau bateu forte demais. Olha a cabeçada, ajeitou pra trás. Quem vai? Afasta a zaga do São Paulo. Era o Bruno Silva quem tava na bola. Reinaldo deu um bicão de qualquer jeito, como pôde, pra tirar o perigo dali. A bola fica espirrada e vai sobrando com a equipe do São Paulo. No campo de defesa, domina bem a bola o goleirão Kozlinski. Vai despachar a bola pro campo de ataque. Ela vai voando, ganhando os ares do estádio Brinco de Ouro. Tá precisa como um pássaro. Ela sobra aqui na ponta esquerda, do goleiro pra ponta. Quem sabe agora, Júlio César ajeitou, bateu pro gol. Thiago Volpe conseguiu fazer o encaixe na bola. Ela vai ficando nas mãos do goleiro do São Paulo. E a galera do Bugre não confia não, viu, Albert? Não confia, né? O Thiago Volpe, como eu digo pra você, até a torcida do São Paulo confia. O apelido dele é Bracinho de Jacaré. Pelo lado esquerdo, né, o Kozlinski, ele fez um lançamento, né? Lá de trás, da grande área, ali pelo lado esquerdo pro Júlio César. Ele de fora da área, bateu fino, bateu forte. Volpe fez a defesa. Segue Guarani 1, São Paulo 0. E alô, meu povo, a bola rola, o tempo passa e eu confirmo o tempo e o placar de novo. O tempo vai passando. 15 minutos, segundo tempo. E o placar do jogo é esse. O placar de jogo é 1 para o Guarani, 0 para o São Paulo, Claudinei Corsi. E pela Série A1 do Campeonato Paulista, já tivemos os jogos da primeira rodada. Botafogo e Santo André 0-0, Corinthians e Ferroviária 0-0, o Água Santa perdeu para o São Bernardo por 1-0, a Inter de Limeira empatou com o Santos 0-0, Ituano 2, Novo Horizontino 0 e ontem, transmissão aqui do Futebol Interior, Palmeiras 3, Ponte Preta 0. Marcelo Bezerra. Com todo o timaço dos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Legal, e daqui a pouco vem mudança na equipe do São Paulo e mudança dupla, Albert. Vai mudar. Aqui estamos vendo aqui, ó, o Gabriel Neves está indo embora, camisa número 15, está entrando o 25, o Nestor, o 15, Gabriel Neves está indo embora, entrando o 25, Nestor. Está indo embora o camisa número 10, Nicão, o Nicão está indo embora e está entrando no lugar dele o camisa 88, Patrick. Então vai embora o camisa número 10, Nicão, e entra 88, Patrick. Muito bem, 16h40, meu caro Wagner Ferreira. O que muda no São Paulo, hein?
Entra Patrick. O time do São Paulo foi uma decepção no primeiro tempo e até agora nesses 16 minutos do segundo tempo. Então, entrando jogadores mais descansados e de maior categoria. Pelo menos no meu modo de entender, Patrick é mais jogador que o Nicão. E vamos ver o que o São Paulo consegue com essa alteração. E lá no meio campo também. O Gabriel Neves não apresentou nada. Jogar esse Nestor aí, vamos ver. O São Paulo está usando as suas armas que realmente não são tão poderosas assim. E o Guarani está com o controle do jogo. E vem chegando o São Paulo outra vez com o Reinaldo. Na ponta esquerda rola a bola com o Alisson. Tem a passagem ali do Reinaldo. Alisson fez o passe, outra vez Reinaldo. Tá aí, vem chegando o São Paulo pela ponta esquerda. Dominou Patrick, cruzamento feito no segundo pau. Quem vai subir? Caleri de cabeça. A bola vai pra fora. Linha de fundo, tiro de meta, Albert. Jogada pelo lado esquerdo, né? Primeira estreia, né? Do Patrick. O Patrick pelo lado esquerdo fez o cruzamento. Ali estava ele. O Caleri cabeceou firme, cabeceou forte. Cabeceou a bola pelo lado esquerdo, e ali vocês falaram da mudança, né, do São Paulo, saiu o Gabriel Neves e entrou o Nestor, trocaram 6 por meia dúzia, viu? O Patrick, pelo Nicão, o Patrick ele é mais volantão, né? Ele fica mais no meio ali, né? O Nicão, ele era mais pra frente. Marcelo, diga. Deixa eu passar aqui a informação do Grigo, tá sempre ligado lá, não tá na jornada hoje, mas tá ligado no vôlei. E ele passa a informação pra gente aqui, o vôlei Renata aqui, o time de Campinas, está na final da Copa Brasil de vôlei. Acabou de vencer o Sada Cruzeiro por 3-2 em Blumenau. Joga a final amanhã contra o Minas, que venceu o Vôlei Guarulhos por 3-1. A final será amanhã às 21 horas, portanto, o Vôlei Renata de Campinas na final da Copa Brasil. Legal demais. Parabéns para todo o timaço aí do vôlei Renata de Campinas. Olha só o Guarani apertando a saída de bola do São Paulo. Tem que apertar. Júlio César brincou. A marcação conseguiu ficar com a bola. Ela fica com o Gabriel Sara. Aqui no setor de meio campo ele rola a bola com o Léo. O São Paulo vai sair jogando com o Léo aqui pelo setor de meio campo com o Patrick. Vem avançando, trouxe a bola aqui no pé canhoto. Ginga aqui na direita na esquerda com o Alisson. Recomeça aqui no setor de meia esquerda com o Reinaldo. Atenção. Canais Futebol Interior no Campeonato Paulista. Com você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E vem Guarani chegando com o Iago. Linda finta, pode ser agora. Atenção, caiu no chão. Pode parar o bailão. É falta dele. Albert Cavalcante, que é falta perigosa, hein? O Léo, pesadão, Léo. Tentando no campo de ataque, ele tentando fazer o Hilário Larier, dançou, perdeu a bola pra ele. Iago, motorzinho do Guarani pelo lado direito, ele fez o que quis, pôs a bola na frente, puxou pra um lado, puxou pro outro, achou no meio o Júlio César. Ali não teve jeito, ali o Nestor que acabou de entrar, fez o rapa. Falta frontal, falta perigosa. Quem sabe o Guarani pode fazer o segundo gol, viu, Bezerra? Lance perigoso. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 homens do São Paulo na barreira. No momento que agora vem mudança e uma mudança importante na equipe do Guarani. Daqui a pouco você confirma quem entra e quem sai, meu caro Albert Cavalcante. Mas vem uma novidade que vem aí pra... o nome, né? Isso, aqui eu tô vendo aqui, ó, o Iago tá indo embora, camisa número 97 e está entrando 99, Ronald. Iago 97 está indo embora, está entrando o 99 Ronald, está saindo também o Madison, camisa número 98, está entrando ele, o 10, Giovinco Augusto, ou mais conhecido como Giovanni Augusto, faz a estreia no Bugrão também. Então, 98 Madison vai indo embora, entra o 10 Giovanni Augusto, ou Giovinco Augusto, e foi embora o 97 Iago, e entrou o 99 Ronald. Fogo no Parquinho do São Paulo, hein? Fogo no Parquinho do São Paulo, o Guarani vem com a cavalaria completa. Tá certo, daqui a pouco eu quero saber do presidente o que é que muda na equipe do Bugre. Atenção, é falta perigosa, vem a equipe do Guarani. Na bola, Diogo Matheus, atenção, lance perigoso, a cobrança foi feita! Tá na teia! Gol! É do Guarani! E como diz o Zé Silvério, e que golaço!
Diogo Matheus de falta. Pegou bem na bola, de pé direito. Ele bateu a bola no ângulo. No ângulo indefensável do Thiago Volpe. O Volpe foi, mas não deu. O Volpe tentou, mas não deu. É o segundo gol do Bugre. É outro golaço. 2 golaços da noite de hoje. O Volpe tentou. Volpe. Volpe, na marca de 21 jogados do segundo tempo, é o segundo gol do Bugrão, para fazer a alegria geral da massa bugrina, espalhada nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Albert Cavalcante, e golaço, o que eu não vi, você me conta, porque o detalhe do gol é seu, Albert. Nem na foto. O Thiago Volpe pode colocar 5 goleiros lá que não pegava essa bola. Diogo Matheus, com a perna direita, ali ó, bateu na gaveta pelo lado esquerdo. O Thiago Volpe, ele pulou, ele fez assim ó, ele pulou com a mão, ele tentou com a mão trocada, com o braço, com a perna. Que golaço, mais um gol na gaveta, que golaço do Guarani. E o São Paulo pode tentar, que hoje não tem jeito, hoje é festa na tábua. Agora Guarani 2, São Paulo 0. É festa bugrina, canta alto, canta forte. Agora o São Paulo tem pênalti. O São Paulo agora tem penalidade máxima. Na confusão ali, um lance bobo, é verdade, né? O Alisson tava na bola, gingou pra cá, gingou pra lá. Eram 2 homens na barreira e pelo menos, aparentemente, um lance normal. Albert Cavalcante. Ali vão trançar pé ali, viu? Tava no bico, dentro da grande área ali, né? O camisa número 99, né? O Ronald, que acabou de entrar ali dentro da grande área. Pra mim, não foi nada, mas graças a Deus temos o VAR, né? Quem sabe, né? O VAR vai ver a mesma coisa que a gente tá vendo. Isso aí é futebol, gente. Não quer contato, vai jogar vôlei. Vai jogar tênis, peteca, mas isso, né? Peteca, vai jogar qualquer coisa. Mas pra mim, na nossa opinião aqui, não foi nada, né, presidente? O zagueiro do Guarani praticamente parou na jogada. Sérgio estava dentro da área. Deu uma parada, o jogador atacante tentou passar, forçou. Aí houve o choque. Mas jamais houve a intenção do defensor de fazer a falta. É verdade. E não vai ter consulta ao VAR, né? Deve estar consultando ali, né, a sala da TI ali com Vinícius Surlan, com seus auxiliares, né? São 9, né, como diz o Claudinei Corsi, que estão dentro da sala da TI. Então eles estão olhando ali, confabulando. Quem sabe, né? Quem sabe agora anula. Que pra mim não foi nada. Muito bem, tem penalidade, mas foi confirmada a penalidade. Reinaldo na bola. Vem pra bola o lateral Reinaldo. Kozlinski vai pegar. Atenção. Kozlinski, olha nos olhos de Reinaldo. Ele bate na direita do goleiro. Vai bater na direita no Kozlinski, o Kozlinski vai pegar. Será? Atenção. Tomara, Albert, tomara. Vem pra bola ali, Reinaldo. Atenção. A torcida bugrina está com você, Kozlinski. E pode parar o bailão. Pode parar o bailão. Senhoras e senhores, a penalidade está cancelada. Diga lá, Albert. Ele acabou marcando impedimento, todo mundo naquela festa. O Reinaldo, o Alisson fez aquela, né? Fez aquela festa. Não, vamos pra cima, vamos chegar a empatar. Que nada. No começo, na origem do lance, ali o jogador estava saindo da posição A para a posição B. Marcado impedimento e foi ali quem tá tomando o cartão amarelo por reclamação. Ali vamos olhar ali se é o Derlan, mas o Patrick, sai daí, sai fora, tá marcado impedimento. É o Derlan mesmo ali, ele está sendo advertido, tomando o cartão amarelo. Deve ter falado alguma coisa pro árbitro. Muito bem. Mas foi impedimento então, né? Isso, na hora que o Alisson recebeu a bola ali... O pênalti tinha acontecido, mas antes teve impedimento. Exatamente. E o técnico do Tricas ali, ó, está arrancando os cabelos, mas calma. Agora, é duro, né? O Wagner Ferreira, o cara bota a bola na marca da Cal, ajeita tudo, todo mundo na expectativa, o torcedor, e aí... volta tudo. A gente aqui não, porque vai bater no canto direito do goleiro e tal. Mas também eu vou contar um negócio pra você e o Albert também. Vou dizer um negócio, viu? Que dá azar isso, né? Meu caro Wagner Ferreira, o Guarani mexeu. 2 mudanças. Tem aí a entrada do Giovanni Augusto. Parabéns pro Daniel Paulista, ele mexeu onde tinha que mexer. Também do Ronald. Realmente tirou. E faz o segundo gol. Eu quero saber de você, o que é que muda então nessa metade do segundo tempo? O Iago um pouquinho esforçado, mas longe ainda do seu melhor... Bom, primeiro jogo do Iago, né? Eu tenho que esperar um pouquinho mais para fazer uma análise desse jogador.
O Ronald deve entrar aí com vantagem e lá no lugar do Madison, o Giovanni Augusto, não tem nem conversa, a categoria é outra. Só esperamos aí que a coisa realmente na prática funcione. Destaque para um jogador importante aí, para o Júlio César, hein? Segundo tempo, deu 2 chutes a gol, sofreu a falta que deu origem ao segundo gol do Guarani. É verdade, está se movimentando bastante o camisa 7 Bugrino. Ô Bezerra, Diga. mostrou o lance, né? Vimos o lance e foi isso mesmo, né? Saiu o Alisson estava na banheira ali, foi pênalti. Porém, estava na banheira e saiu do A para o B, né? Assim que fala, né? Antigamente falava assim, né, presidente? Saiu do A para o B, do ponto A para o ponto B, ali, impedimento ali, mas na verdade estava na banheira mesmo, tinha 4 jogadores na banheira, pênalti anulado, Guarani 2, São Paulo 0. Segue 27 minutos jogados no segundo tempo. Você curtindo, torcedor dos canais Futebol Interior, porque aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Abraçando mais uma vez a galera da Rádio Futebol na Canela. Galera lá do Mato Grosso do Sul. Valeu, curtindo o sonzão dos canais Futebol Interior. Aqui o Guarani vem chegando aqui pro campo de ataque pela ponta direita. Recupera bem a bola aqui do São Paulo com o Alisson. Fez o passe com o Caleri. Foi ali, o Hernando chegou duro ali no Caleri. Tá no chão de novo o atacante argentino. O Hernando também tá no chão, tá sentindo. E a informação vem chegando com a participação do ouvinte na voz de Claudinei Corsi. Exatamente, o WhatsApp 19989893526, a rapaziada participando, mandando mensagem aqui. O Paulo Forte, que é aqui do bairro Campos Elíseos, ele disse que vai ser 2-1 pro Guarani. Diz que São Paulo, que ele está contando aqui nas contas dele, vai fazer um gol. O Martinez diz que ia ser empate 1-1, já está fora aqui. Ele que é de Souzas, distrito de Souzas. Humberto Marques, ele é santista e diz que está triste aqui porque o Marinho saiu do Santos, foi para o Flamengo. O Ricardo Horta é da Vila Lemos, só mandou um abraço para todo mundo aqui. E o Paulo Oishi é de Indaiatuba, disse que o São Paulo ia vencer 2-1, também já está fora do placar, né? Muito bem, 28, quase 29. Um grande abraço a você que acompanha a transmissão conosco, que participa pelo telefone 19 98989 3526. Repetindo, o telefone é o 19 98989 3526. Escanteio pro São Paulo. Rigoni na bola. Vem pra bola, Rigoni, atenção no pé canhoto, cobrança feita, segundo pau, quem vai subir, afasta bem a zaga. Na confusão, me parecia o Lucão do Break, quem tava ali tirando o perigo. Ela sobra com o Nestor. Ele fez o passe com o Rigoni. Cruzamento do Rigoni na marca penal, quem vai subir? Atenção, Patrick dominou, ajeitou, tocou a bola com o Reinaldo. É de muito longe, ele bateu pro gol, a bola fica mascada. Sobrou a bola com o Gabriel Sara. Outra vez Reinaldo bateu pro gol, outra vez em cima da marcação. Ela sobra na primeira com o Giovanni Augusto. Na confusão, meu Deus do céu, no bate-rebate, o Persson perdeu. Gabriel Sara bateu a carteira dele, fez a finta, não pode deixar chegar. Patrick ajeitou no pé canhoto, cruzamento no segundo pau. Olha a cabeçada do Rigoni. A bola vai ficando tranquila nas mãos do goleiro Koslinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Muito bem, aqui o jogo parado, a bola pertence à equipe do Guarani. Você ouvindo, torcedor, o sinal do tempo. É o sinal do tempo dos canais Futebol Interior e eu confiro pra você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. Passa que passa, temos 30 jogados no segundo tempo. E o placar do jogo é esse. E o placar de jogo, 2 para o Bugre, 2 golaços, viu? 0 para o São Paulo. Claudinei Corsi. Jogo fechado em Mirassol. Mirassol venceu o Red Bull Bragantino 3-1. Ontem tivemos Palmeiras 3, Ponte Preta 0, Ituano 2, Novo Horizontino 0. E a Inter de Limeira, na terça, empatou com o Santos 0-0. Marcelo Bezerra. Com você, sou muito mais nos canais Futebol Interior, pelo YouTube, Facebook, aplicativos e site, na internet, reinando na transmissão dos times de Campinas. Aqui tem mudança na equipe do Bugre, vai se preparando ali, a confirmação daqui a pouco vem na palavra fácil de Albert Cavalcante, quem entra e também quem vai sair na equipe do Guarani. O reloginho vai marcando 31 minutos jogados nesse segundo tempo, o Guarani vence, fez o segundo gol e vai, nesse momento, claramente administrando a partida. E aí, mais uma vez, fazendo aquilo que o Wagner já disse, que o Albert também já disse, aquela estratégia de segurar, de deixar o São Paulo chegar, tentar
deixar tentar o São Paulo criar as jogadas e ficar ali armando a armadilha. Quem entra e quem sai na equipe do Bugre? Albert Cavalcante. Vai entrando, camisa número 28, João Vitor. Mais um estreando com a camisa do Guarani. Vai embora o 36, Eliel. 36, Eliel vai embora e entra o 28, João Vitor. Então, o 36, Eliel, lateral esquerdo, vai embora e entra o João Vitor. Presidente, será que ele vai mudar o Derlan para lateral esquerdo? O João Vitor será o zagueiro? Ou ele vai deixar o João Vitor de lateral esquerdo? A tendência é essa, botar o Derlan ali pelo lado esquerdo. Agora, não sei por que a alteração. O Eliel não estava comprometendo, mesmo porque o São Paulo parou de atuar ali pelo lado direito. Acho que cansou, hein? Não sei por que essa alteração. Muito bem, aqui o reloginho vai marcando 32 jogados no segundo tempo. O Bugre vai vencendo por 2-0. Que estreia, hein? Tá estreando legal, com o pé direito, como tem que ser, jogando em casa, fazendo valer o seu mando dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estamos estreando no caso, né? Estamos estreando, exatamente. É isso aí. Vem chegando a equipe do São Paulo, trocando passes aqui no campo de defesa. Rola a bola com o Léo, ele fez o passe com o Reinaldo. Aqui na ponta esquerda, Reinaldo devolve a bola com o goleiro Volpi. Vai ficando com ela, o Guarani vai só segurando, vai só administrando. Vai fechando as linhas ali do São Paulo, que vai avançando aqui na ponta direita com Diego Costa. Ele recomeça, faz o passe com Rafinha, devolve a bola com Diego. Ele parou, prendeu, atenção, agora sim. Inverte a bola aqui na ponta esquerda, domina a bola Reinaldo. Vem chegando, atenção com perigo. Fez o passe, foi cortado, foi interceptado. A bola fica com o Nestor. Nestor vai avançando aqui na meia direita. Trouxe a bola por dentro, o Nestor fez o passe aqui na ponta. Rafinha é quem domina, rola a bola com o Alisson. Diego Costa, na verdade, fez o passe outra vez com o Rafinha. Não tem opções o São Paulo. O Guarani fecha muito bem o seu cadeado, o seu sistema de defesa, e a bola fica ali. Impossível de ser ultrapassada essa linha, essas linhas que faz o Bugre, que por sinal vai segurando e muito bem. E aí vai abrindo espaço cada vez mais para o contra-ataque, que nesse momento não tem mais o Iago, né, para fazer essa puxada, mas ainda tá lá o Júlio César, que aparentemente também deu uma cansada, né, Albert? Agora parou, né? Todo mundo, sistema defensivo ali, tá todo mundo ali atrás. Entrou o Ronald que ele jogou muito bem, né? A Copa do Brasil, quem lembra, né? Contra o Palmeiras, os times grandes. O Ronald, ele jogou muito bem no Atlético Goianiense, é um menino novo. E assim, o Guarani está armado, né? Depois até o presidente pode falar, está armado para dar o bote, o contra-ataque, o golpe derradeiro, porque o São Paulo gira e nada. O técnico do Tricas, Rogério Ceni, deve estar arrancando os últimos fios de cabelo que faltam. E vem chegando o São Paulo com o Patrick, cruzamento feito, olha só a cabeçada e o gol! Gol! É do São Paulo! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Na marca de 34 minutos jogados do segundo tempo, num cruzamento ali da ponta esquerda. Caleri subiu sozinho, deu cruzamento do Rei, na verdade era o Patrick. Patrick foi até a linha de fundo, fez o cruzamento na cabeça do Caleri, ali perto da marca penal. Ele cabeceou bonito a bola no canto, cabeceou alto, indefensável para o Kozlinski, para fazer o gol, o primeiro gol do São Paulo. 1 para o São Paulo, 2 para o Guarani, 2 para o Bugre, 1 para o São Paulo, e o detalhe do gol é seu, Albert. O Reinaldo, né, no primeiro tempo estava ali, né, travado pelo lado esquerdo, não conseguia fazer a dobradinha pelo lado esquerdo, que a jogada principal do São Paulo é essa, né? Jogada na área procurando os grandalhões lá na frente. E ali com a entrada do Patrick, ali a jogada foi fácil, né? Ali a tabela pelo lado esquerdo, ali a marcação demorou para chegar em cima do Patrick, ele fez o cruzamento, Caleri na marca do pênalti, cabeceou firme, cabeceou forte no ângulo do Kozlinski, que nada pode fazer. Agora Guarani 2, São Paulo 1. Pois é, 2 para o Guarani, 1 para o São Paulo. Quero saber de você, meu caro Wagner Ferreira. O São Paulo aproveitou a oportunidade, o espaço que tinha, até mesmo cedido pelo Guarani. E agora, hein, finalzinho, faltando 10 minutos, como é que o Bugre tem que fazer aí para segurar essa vantagem, ou quem sabe até aumentar, né? Bem, o São Paulo melhorou com a entrada do Patrick. Veja que jogada que ele fez agora, foi ao fundo, fez o cruzamento e aí dormiu a dupla de zaga do Guarani, vinha sendo o destaque. Os dois zagueiros ficaram olhando para a bola e o atacante, o Caleri do São Paulo, meteu a cabeça na bola, sem chance nenhuma para o goleiro. Então o São Paulo diminui, encosta, volta para o jogo e o Guarani não pode recuar, vai ter, mas é a estratégia de jogo, aquilo que eu comentei com 10 minutos desse segundo tempo. Estratégia do Daniel Paulista, tá com 2-0 no placar, vamos segurar e jogar por uma bola. Pode ver que o Lucão não vai indo mais pro ataque, o Júlio César já não desce mais, já não tem ninguém aqui pela direita com a saída do Iago. Então o Guarani está chamando o São Paulo. Então pode até acontecer algum empate aí, que seria um resultado desagradável, uma vantagem que o Guarani tinha ou tem ainda de 2-1.
Vai sair não, porque o Bug tá bem no jogo, tá segurando. E vem o São Paulo chegando. Bugrão vai se fechando ali como pode. Vai ali apertando a marcação, Bruno Silva. Patrick vem com ela, o Bruno Silva tá duro em cima dele. Vem ali pra bola a equipe do São Paulo com o Diego Costa. É a vez do Lucão do break apertar a marcação. Toca a bola com o Rafinha. Vai se segurando o Guarani como pode ali, esperando a hora certa de dar o bote. De acertar o contra-ataque. Vem o São Paulo com o Alisson, rola a bola aqui com o Léo. Pela ponta esquerda. O Léo parou, prendeu, entrega a bola com o Alisson mais uma vez. Outra vez gira a bola aqui na direita, dominou, atenção, vem pra bola Diego Costa, entregou a bola aqui na ponta direita, domina, quem vem pra bola é o Nicão, atenção, na verdade é o Marquinhos, né, que acabou de entrar agora há pouco, fez o passe aqui na ponta e despacha a bola aqui com o Reinaldo, é o São Paulo chegando, atenção, se segura aí do Grão, se segura aí, vem Patrick pra bola, atenção, fez o passe com o Reinaldo, linha de fundo, cruzamento, feita a bola, foi desviada no Diogo Matheus e vai saindo pela linha de fundo, é escanteio em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Cruzamento feito, atenção, a bola fica na confusão, rebatida no bate-rebate, Alisson foi lá, brigou por ela, deu bobeira ali o marcador da equipe do Bugre, na confusão ali no bate-rebate, ela vai saindo em arremesso, manual para a equipe do São Paulo, reloginho vai marcando 37, quase 38 jogados nesse segundo tempo, vai dando vitória do Guarani, 2 para o Bugre, 1 para o Tricolor, aqui vem chegando a equipe do São Paulo, o Guarani vai armando a casinha, vai armando a marcação, não pode deixar subir ninguém, vem o São Paulo com o Patrick, rola a bola com o Rafinha, devolve a bola aqui no campo de defesa, vem a chegada de Alisson, tá aí Patrick de novo, atenção, trouxe a bola aqui no pé canhoto, zingou, girou aqui na esquerda com o Léo, Léo vai avançando, a marcação chegou em cima dele, atenção, quem fecha o bloqueio ali é o Giovanni Augusto sumido até o momento, hein, meu caro Albert Cavalcante, não teve ainda muitas oportunidades, né? Enquanto isso aqui, ó, o São Paulo vai chegando no contra-ataque, já vai você. Segura aí, vem chegando o São Paulo com Marquinhos, atenção, no pé canhoto, trouxe a bola por dentro, bateu pro gol, essa bola foi longe, hein, longe, bem longe, a bola vai embora pela linha de fundo, é apenas tiro de meta em favor da equipe do Guarani, Albert. E quando muda o São Paulo, né, vai embora o Gabriel Sara, camisa número 21, entra o 17 Marquinhos, Gabriel Sara, 21, vai embora, entra o 17 Marquinhos, e o Rigoni, camisa número 7, vai embora e entra o 23 Éder. Rigoni, camisa número 7, vai embora e entra o camisa número 23 Éder. Muito bem, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Tem tiro de meta, o Guarani, cobrança feita ali pelo Koslinski. A bola vai viajando, ganhando os ares do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na confusão, ela sobra com a equipe do São Paulo. Nestor deu um toque ali de rosca, a bola vai sendo lançada para o campo de ataque. O Hernando chegou sem saber de brincadeira, afasta mal. A bola fica viva com o São Paulo, com o Marquinhos. Ele fez o passe buscando o Alisson, dominou, parou, prendeu, girou, bateu pro gol, pra fora! Num lance perigoso, o Alisson girou bem, bateu pra fora. A bola passou perto, o Albert. Jogada perigosa, né? Ali o São Paulo vem com tudo, vem pra cima ali pelo lado direito. A bola foi rolada dentro, né? Na frente da grande área. Aí o Alisson parou, dominou, bateu de fora da área. A bola passou lambendo a trave do Koslinski. Segue Guarani 2, São Paulo 1. Discreta até aqui a atuação do Giovanni Augusto, né, meu caro Wagner Ferreira? Esperava mais uma movimentação um pouco maior, mas ainda não teve muita oportunidade, né? Não apareceu, né? Mesmo porque o sistema de jogo do Guarani agora é aquele que a gente tava comentando. Então não chega... Segura aí, porque vem Guarani chegando com perigo. Quem sabe agora Júlio César no pé canhoto, bateu mascado. Ela vai ficando com... Opa! Deu bobeira ali o Volpe, meu Deus do céu, Wagner Ferreira, pode seguir. Pois é, então como o Guarani mudou de estratégia, vai ficar ruim pro Giovanni Augusto. Ele é um jogador armador que joga assim com a bola no pé. Mas com o Guarani todo recuado, então não tá tendo jogada de frente. Então para ele vai ficar difícil. E vem São Paulo chegando, atenção, lance perigoso, a bola fica viva na cozinha, na confusão, afasta bem a zaga do Guarani, a bola vai saindo em arremesso manual. Você ouviu o torcedor, o toque do tempo, eu confiro para você no pique do rádio, o tempo e o placar do jogo. Passa e tem 40, quase 41, segundo tempo. E o placar de jogo é esse, 2 para o Bugre, 1 para o São Paulo, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A2 do Campeonato Paulista, hoje à tarde, Primavera 0, Portuguesa 3, Velo Clube 1, 15 de Piracicaba 1, Linense 1, Bragantino 0, Taubaté 0, Oeste 0
e Portuguesa Santista 0, Rio Claro também 0. Marcelo Bezerra. Com todo o timaço, Canais Futebol Interior, porque aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Abraçando a galera da Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Tem informação? É isso aí, um abraço pro Thiago Lopes de Faria lá, que é o comandante da Rádio Futebol na Canela. O José Roberto Gomes, que aqui, depois dos 2 golaços do Guarani, agora só falta um gol de bicicleta do Bugre, viu? Ah, eu não duvido não, viu? Não duvido não, porque hoje o dia tá bom pra sair golaço, hein, Albert? Hoje é dia de golaço. Tem dia que parece que foi feito pro golaço, né? Hoje é dia do golaço. Hoje tá igual quando a gente brinca na rua, né? É. Chutou, é gol, só golaço. É isso. E vem chegando o Guarani aqui pela ponta esquerda. Quem sabe agora o gol de bicicleta, o tão esperado gol de bicicleta com o Giovanni Augusto. Fez o passe ali, buscava o Júlio César, Lucão break, interceptou primeiro. A bola fica brigada na confusão, no bate-rebate. É só o pai da confusão, hein? Que isso. Vem o Guarani. A bola com o Persson aqui na meia esquerda. Ele vem avançando, o garotão enxergou bem ali, Lucão do break. É de muito longe, ele tentou. Nas mãos do Volpe. Bola parecida com aquela que ele fez o golaço, né, Albert? O Volpe é engraçado, né? A bola vem, a torcida do São Paulo chega, arrepia. Ali o Lucão do break pelo lado esquerdo, ele parou, dominou, ele parou e falou, eu vou chutar, e mandou o bambu. Ali o Volpe fez a defesa, segue Guarani 2, São Paulo 1. Temos quase 43 jogados neste segundo tempo, vai vencendo o Bugre, 2-1 para o Guarani, 1 para o São Paulo, vitória importante. Canais Futebol Interior do Campeonato Paulista. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. E aqui o São Paulo vai trocando passes no campo de defesa. A bola chega até o camisa de número 4, que é o Diego Costa. Enxergou ali na ponta direita o Marquinhos. É o jovem garoto quem vem, fez o passe aqui na ponta. Buscava o Rafinha, a bola correu e foi embora para ficar com o goleiro Kozlinski em apenas tiro de meta para a equipe do Guarani, Albert. E vai mudar, né? Ali estamos vendo ali o 80, camisa 80, Caio, e também o 71, Maxwell do Guarani para entrar, e também o Wellington do lado de São Paulo. Vamos ver quem vai sair. O Caio, né? Ele estava na Copa São Paulo Futebol Júnior, foi chamado para a equipe de cima. Quando sai, entra o camisa número 71, Maxwell, e sai o camisa número 7, Júlio César. Maxwell, camisa número 71, entra e Maxwell sai fora. Agora vamos ver quem vai entrar no lugar. Quem vai embora, o camisa número 80, estamos vendo o Caio. Vamos ver quem sai, quem entra no lugar do Caio. Muito bem. No São Paulo tá fácil, hein? Tá fácil. O Wellington entra, camisa número 34, entra no lugar do Reinaldo, número 6. 34, o Wellington entra e vai embora o Reinaldo, camisa número 6. Troca 6 por meia dúzia, então, a equipe do São Paulo. E daqui a pouquinho, então, a gente confirma a outra mudança na equipe do Guarani. Saiu, então, o Júlio César para a entrada do Maxwell, certo? Certo. E a outra mudança? O Caio, agora vamos esperar quem saiu. O Caio entrou, vamos ver quem saiu. Tá certo. Vem chegando a equipe do Bugre, aqui na ponta esquerda, a bola fica na confusão, na briga, fica com a equipe do São Paulo ali, Marquinhos tomou bem à frente, e aí a informação... O Persson foi embora, camisa número 8, o Persson foi embora, camisa número 8, entrou o 80. O Caio, camisa número 80, entrou, e o Eduardo Persson, camisa número 8, foi embora. Tá aí, portanto, a informação de Albert Cavalcante. A bola foi lançada aqui na ponta direita, vai ficando brigada com a equipe do São Paulo. Chega bem ali, aí tá caído, choque de cabeça perigoso ali, o jogador do Guarani ficou no chão, tá sentindo, e agora vai ser chamado o atendimento médico. Informação, Albert. Primeiro, mais 6 minutos de acréscimo, e o público 5.458 pagantes com a renda de R$ 136.360. Então o público foi de 5.458, renda de R$ 136.360. Legal, legal. Com relação a essas últimas mudanças, é aquela coisa protocolar para acabar o jogo também agora, né, Wagner? Levando-se em consideração que cada substituição são alguns segundos preciosos, né? E evidentemente que tecnicamente pouca coisa vai acrescentar. Porque você acha que o Caio vai jogar mais que o Persson? Tá certo que o Persson tá cansado e vem de um período aí de recuperação de contusão. A mesma coisa com o Maxwell. O Maxwell tá empolgado aí com 3 gols que marcou no jogo treino, entrando no lugar do Júlio César. Olha a responsabilidade, que o Júlio César foi um jogador muito importante. Se o Guarani vencer o jogo, uma responsabilidade do Júlio César também. Então vamos ver, falta pouco aí pro Guarani garantir esses 3 pontos. Com relação à arbitragem, tranquila, né?
Muito boa, inclusive deu voz ao VAR, né? Porque às vezes o cara vira as costas, né? Contra um time grande, não foi nada. Não, mas ouviu o VAR e neutralizou aquele lance. Até agora o lance mais polêmico do jogo foi aquele. Legal, este é Wagner Ferreira, o comentário inteligente dos canais Futebol Interior. Informação. O Kozlinski levou cartão amarelo ali por cera, viu? Levou cartão amarelo, então camisa número 30, Kozlinski, o goleiro, levou cartão amarelo por cera. Legal, temos 46, quase 47 jogados nesse segundo tempo. O tempo vai passando, nós vamos até 51. Segundo a arbitragem, vamos ter 6 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Vem o Guarani, vai cadenciando o jogo, vai na boa, Bugrão, vai na boa, bola com o Giovanni Augusto, passa o pé pela bola, é o Lucão do break, entrega a bola aqui na ponta com o Derlan. Derlan fez o passe, atenção, tá aí o Caio, girou na bola, bonito. Passou bem pelo primeiro, não passou pelo segundo. O São Paulo tenta sair jogando, não consegue. Olha o Guarani chegando com perigo, a batida pode ser agora, rolou pra trás, dominou a bola, Lucão, atenção, girou aqui com o Diogo Matheus, linda bola, atenção, vai cadenciando o jogo, Bugri, vai segurando o jogo aqui na ponta, marcação chegou ali do Wellington, atenção, ele girou, tentou a falta, a arbitragem não caiu na dele, segue o jogo. 47-30, segue 2-1 para o Guarani, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E aqui a bola vai saindo em arremesso manual em favor da equipe do São Paulo. Já ultrapassamos 47, estamos chegando à marca de 48. O São Paulo vai trocando passe aqui no campo de defesa. Tenta desesperadamente avançar ao campo de ataque. Quem sabe uma bola roubada, quem sabe um terceiro para matar a fatura, para liquidar a fatura. Vem o São Paulo chegando com o Patrick. Ele gira a bola aqui na ponta esquerda. Atenção, rolou a bola com o Wellington na ponta. Partiu no mano a mano. Linha de fundo para ele, cruzamento feito. Estava esperto. Estava ligadão ali, Diogo Matheus para colocar a bola para fora. É apenas arremesso manual em favor da equipe do São Paulo. Vem pra bola o Wellington. Atenção, garotão, recua a bola aqui outra vez no campo de defesa. Defesa não, né? Um pouco mais atrás. Vem pra bola ali o Léo. Recua a bola aqui no setor de meio campo. Tem a chegada ali do camisa 4, Diego Costa. Ele vem avançando, passa o pé pela bola. Entrega outra vez a bola com o Léo. Vai tentando alguma coisa. Não consegue ultrapassar ali as linhas do Guarani. Que se fecha bem, que marca bem, que segura bem ali a vitória que tem. A vitória que tem nas mãos. Uma vitória lindamente construída com 2 verdadeiros golaços. Um foi do Lucão do break e o outro do Diogo Marques. Para a equipe do Bugre, 2-1 vai vencendo. Quem fez para o São Paulo foi o Jonathan Caleri. Aqui o São Paulo vem chegando com o Diego Costa, fez o passe, a bola foi para ninguém. De nada para lugar nenhum, a bola vai saindo em apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. 49 jogados no segundo tempo. Torcida do Bugre na expectativa de começar o campeonato com uma bela vitória, com uma importantíssima vitória. Até o momento 2-1 parcial em favor da equipe do Bugre contra o São Paulo, que vai tocando passe ali no campo de defesa com o Wellington. Passou pela marcação do primeiro ali, que era o Diogo Matheus, recebeu a falta, a arbitragem marcou, parou e já foi cobrada por Patrick. Vem avançando o São Paulo pro campo de ataque. Patrick tentou partir para cima da marcação do Bruno Silva, perdeu a bola, recupera bem o Guarani. Agora eu quero ver, tá no mano a mano o Ronald, atenção, gingou a bola aqui na ponta. Quem sabe agora o terceiro, quem sabe agora a batida pro gol, pra fora! Numa grande chegada do Guarani, era o Maxwell quem estava na bola, ele avançou pela esquerda, trouxe no pé direito, trouxe para dentro, e aí bateu a lá Lucão do break. Se vai no gol, a chance era boa, porque o Volpe estava batido, meu caro Albert Cavalcante. O Volpe mais, né? Pode chutar no Volpe, que toda bola no Volpe ele tá batido, isso aí não tem problema nenhum. Contra-ataque ali pelo lado direito, ali o Ronald, né? Ali pelo lado direito, né? Na velocidade, achou pelo lado esquerdo, o Maxwell parou, dominou, ajeitou com a perna direita, tentou tirar do Thiago Volpe, porém bateu muito embaixo, tiro de meta e tenta o São Paulo de todas as formas fazer o gol de empate. E vem o São Paulo chegando nesse finalzinho de jogo, 50 e 30, faltam apenas 30 segundos pro final do jogo. O Guarani vai ficando com a bola ali no campo de defesa, tá ali na bola o Derlan, que partida também que faz o Derlan, né? Segundo tempo, primeiro tempo foi bom,
da dupla de zaga. O segundo tempo também vai sendo excelente ali da dupla de zaga do Bugre. Falta pouco, torcedor, falta pouco. Mais 10 segundos pro final do jogo. Atenção, atenção, o São Paulo vai pro campo de ataque. O Bugre se segura, fecha o cadeadão, não vai subir ninguém. Quando apita o árbitro, fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Sobe o hino. Eu confiro pra você a vitória do São Paulo, a vitória do Guarani, a vitória do Bugre. 2 para o Guarani, 2 verdadeiras pinturas, 2 verdadeiros golaços do Bugre, 1 para o São Paulo. Começa bem, o Guarani começa bem, começa com 3 pontos de liderança do grupo. Albert Cavalcante, o Guarani vence, o Lucão do Break vai ali para a torcida para fazer a festa. Eu devolvo para você, meu caro Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 11 da noite, mais 28 minutos, 11h28. Eu quero o hino do Bugre, Felipe Marques, para o torcedor do Guarani comemorar a vitória primeira no primeiro jogo do Bugre no Campeonato Paulista. Sobe o hino do Bugre. Tá aí o Guarani vencendo o São Paulo. Vamos ver quem que tá falando aí. É o Caleri, né, que tá falando. Vamos ouvir o jogador de São Paulo. A 15 días de que arrancamos los entrenamientos, mucha gente con COVID. Yo recién hace una semana que estoy entrenando, entonces creo que el ritmo nos jugó una mala pasada. Creo que Guaraní hizo un muy buen partido. Creo que ellos han sido mejores, hicieron bien las cosas y lo único que nos queda es seguir trabajando, luchar por este escudo y seguir trabajando para lograr victorias. Quanto tempo você acha que o time vai precisar, né, para encaixar melhor, para de repente buscar até essas vitórias, galera? La pretemporada. Estuvimos mal. Creo que Guaraní fue mejor. Trataremos de mejorar. Somos San Pablo. Tenemos que ir a ganar en cualquier cancha y hoy no se nos dio. Tá aí, falou o Caleri então, né, dizendo que o time está desentrosado, que ainda não atingiu a forma que poderia e reconhecendo, evidentemente, a vitória do Guarani 2-1 em cima do São Paulo, um jogo que poderia até ter terminado no 2-0, mas uma bobeira da marcação do Guarani acabou que o Bugre tomou o gol e terminou em 2-1. O Albert Cavalcante, quem é que o pessoal está esperando aí? O melhor em campo, eleito pela TV, e daqui a pouco nós vamos eleger aqui. Você, torcedor do Bugre, também pode votar através do nosso Facebook no melhor jogador em campo. Fique à vontade, dê o seu voto, que nós vamos considerar aqui na nossa votação. Será que mais alguém vai falar aí, Albert? Pelo jeito não, ali estão esperando ali, né, pra poder... O craque do jogo, né? Você tem dúvidas quem será o craque do jogo? Eu ainda tenho. Então é ele. Vamos ouvir Lucão do Break. Conseguiu fazer aí um bom resultado. É importante a gente impor nosso ritmo. A gente vai ter uma sequência muito dura. Tem que começar o campeonato com o pé firme, né? Ainda mais dentro de casa. Dentro de casa aqui a gente tem que mostrar nosso ímpeto. A gente vem aqui para fazer um bom jogo para o nosso torcedor. A gente terminou o ano passado brigando lá em cima. Então acho que a identidade ficou marcada. E a gente criando essa agressividade aqui dentro de casa para poder tirar pontos da gente vai ser muito difícil. E graças a Deus, né, trabalho, empenho de todos. Nosso staff aí, parte da preparação física, o Mancha aí, pegou no pé aí na pré-temporada. Mas a gente paga o preço e consegue fazer um jogo aí com a estratégia. O São Paulo tem sua qualidade, eles jogam um belo futebol. Mas aqui no Brinco de Ouro a gente não vai deixar ninguém me fazer festa. O que o Guarani traz da temporada passada, né? E o que ele tem já dessa temporada nesse primeiro jogo, Lucão? Como eu falei, né? Acho que modelo de jogo a gente conseguiu guardar bastante. Teve a manutenção de algumas peças aí. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa pré-temporada, assimilar bem o que o professor pediu aí.
E a agressividade, a intensidade. Os trabalhos são sempre pedidos aí, o Daniel Carioca aí. É chato, mas tem um resultado aí, é bonito de se ver. E o resultado aí é para nossa torcida, para mostrar que a gente vai honrar do começo até o final do ano e, se Deus quiser, conseguir os objetivos. Joia, obrigado. Olha lá, bota o som aí de novo. Muito obrigado, Gustavo Biano no gramado, recebendo o troféu e o Lucão, Legal, né? tá aí. Vai falar o Lucão, recebeu o troféu de melhor em campo. Levando também muito em função do gol, né? Esse troféu como craque do jogo. Quer falar mais que o jogador? Vamos lá então, Daniel Carioca, entendi quem é o Daniel Carioca. Mas você deve ser. Ué, Daniel Paulista ele é conhecido, mas ele pode ser conhecido por eles. Lucão ele é o Lucão, é o tanque do break É agora. o loucão do break. É o tanque do break. Tá muito bem, 11h34, deixa eu pegar o destaque aqui do nosso comentarista. Wagner Ferreira, o Guarani estreia com vitória, 2-1 em cima de São Paulo. Wagner. Deixando uma grande impressão, né, de que vai fazer um bom campeonato, porque era uma incógnita. Sabíamos que o Guarani tinha contratado bons jogadores. A primeira impressão é que fica, Wagner, Pois não? Então, aí a gente desconhecia o que o Guarani poderia apresentar no jogo de hoje. E a primeira impressão foi boa. Realmente as peças que entraram, os jogadores substituídos, a vitória em cima de um dos grandes dá moral para o time na sequência do campeonato. Então, para mim, se não foi um futebol brilhante, uma jornada brilhante, pelo menos mostrou uma certa organização e 2 golaços, né? Destaque aí para o Lucão, que foi considerado o melhor em campo, mas temos que fazer destaques também para a dupla de zaga, para o Júlio César, para o Persson. Então são jogadores que foram bem nessa vitória do Guarani 2-1 no São Paulo. Legal, são 11 horas mais 34 minutos em Campinas, 11h34, terminou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, São Paulo 1 na estreia do Bugre em cima do atual campeão paulista. Você já está no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. E em 30 segundos para a Prone Alimentos você vai conferir a ficha técnica completa com Marcelo Bezerra. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre pratos. Servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Marcelo Bezerra. É isso, meu caro Claudinei Corsi, toda a audiência dos canais Futebol Interior. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A de Futebol, o Guarani enfrentou a equipe do São Paulo e venceu por 2-1. O Guarani entrou em campo escalado pelo técnico Daniel Paulista, com Maurício Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Hernando, Derlan e Eliel. Bruno Silva, Madison e Eduardo Persson, Iago, Júlio César e Lucão do Break. Entraram João Vitor, Giovanni Augusto, Caio, Maxwell e Ronald na equipe do Guarani. O São Paulo, escalado pelo técnico Rogério Ceni, entrou em campo com Volpe no gol número 1, Rafinha número 13, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Gabriel Neves, Alisson e Gabriel Sara, Rigoni, Nicão e Caleri. Entraram no São Paulo Marquinhos, Patrick, Éder e Rodrigo Nestor. A partida foi apitada por Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Neuza Inês Bach e Anderson José de Moraes Coelho, com gols de Lucão do Break e Diego Matheus para a equipe do Guarani e com gol de Caleri para o São Paulo. Esses foram os números finais, Claudinei Corsi, dessa primeira grande e importantíssima vitória do Bugre no Campeonato Paulista da Série A de Futebol, tornando-se assim líder do seu grupo. Legal, Marcelo Bezerra, um grande abraço, muito obrigado pela transmissão aí, até a próxima, Marcelão. Valeu, Claudinei, valeu, Albert, valeu, meu caro Wagner, valeu, Felipe, que prazer, que alegria, que satisfação estar na companhia desse timaço. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tá certo, até a próxima. Este Marcelo Bezerra transmitiu a vitória do Guarani na estreia do Campeonato Paulista 2022, 2 para o Guarani, 1 para o São Paulo. 11 da noite, mais 37 minutos. Por aqui nós falamos em nome de Bet Champs, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Pizza do Dadá e Brumas Uniformes e Camisetas Personalizados. No Brinco, o Guarani venceu 2-1 a equipe do São Paulo. Rápido intervalo,
Daqui a pouquinho a gente volta, vamos eleger o melhor em campo. Tem também os comentários do Wagner Ferreira, tem as notas dos jogadores do Guarani. Tudo isso para você ainda no nosso fim de jogo e vamos tentar trazer aí a coletiva do Daniel Paulista, né? Desde que seja rapidinho aí, a gente vai com a jornada até meia-noite. Vamos ver se dá tempo de trazer a entrevista coletiva do Daniel Paulista. 11h37 em Campinas. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 11 da noite, mais 41 minutos em Campinas, 11h41. Deixa eu ver se tem mais rapaziada com a gente curtindo aqui o nosso fim de jogo. O Guarani venceu 2-1 a equipe do São Paulo no Brinquedor da Princesa. Mandar um abraço aqui pro Fernando Vanin, secretário de Esportes aqui de Campinas. Já falei aqui do meu amigo Luizinho Ferrari, da Óticas Ferrari também, curtindo a nossa transmissão. O Roger Augusto lá do Batuba, já mandei abraço. Serginho Moreira, grande Serginho Moreira, feliz com essa vitória do Guarani, 2-1 em cima da equipe do São Paulo. Nós vamos já para a eleição do melhor jogador em campo. O craque do jogo, né, o fera do Guarani, nesta vitória 2-1, com os votos aqui do Wagner Ferreira e também do Albert Cavalcante. Se você quiser também, você torcedor, pode mandar o seu voto também através do Facebook para você, quem foi o melhor em campo do Guarani. Ô Wagner, dá uma pequena pincelada antes da gente eleger
o melhor em campo. Não quero nota ainda, hein, Wagner? Não quero saber do melhor em campo nem nota, hein? Isso é daqui a pouco. Não atropela o âncora, hein? Por favor. A vitória do Guarani 2-1, uma vitória importante, né, Wagner? Não só por ser a estreia do campeonato, mas em cima do time que foi, né? Mesmo porque era uma incógnita nesse time do Guarani. Apenas treinamentos secretos, poucas notícias chegando para a imprensa. E qual é o time que o Guarani vai botar em campo? Contratações meio duvidosas, mas hoje nós vimos aí que na prática as contratações foram aprovadas, pelo menos os que foram utilizados na partida de hoje realmente aprovaram. Gostei do goleiro, né? A defesa também já fizemos destaques, né, para a dupla de zaga. No meio-campo o Persson apareceu muito bem, no ataque o Lucão e realmente o Júlio César. Então o Guarani teve alguns destaques, mereceu amplamente a vitória, 2-0, foi tomar aquele gol de um descuido do miolo de zaga, uma jogada do Patrick. Aliás, o Patrick não pode ficar fora do time do São Paulo, né? Um jogador muito bom e experiente. Criou várias chances, inclusive para o São Paulo empatar o jogo. No primeiro gol do São Paulo, né? No gol do São Paulo, ele fez uma jogada pela esquerda, fez o cruzamento e o Caleri subiu no meio dos dois zagueiros do Guarani, sem chance para o goleiro. E ficou um placar de 2-1, poderia ter sido melhor, 2-0, poderia ter ficado de melhor tamanho, mas de qualquer maneira são os 3 pontos que valem. E o Guarani sai liderando já na primeira rodada o seu grupo no Campeonato Paulista. Legal, mandando um abraço aqui pro Eufunes Daniel, tá lá em Porto Alegre curtindo a nossa jornada esportiva. O Gabriel Ferreira Turola, ele diz aqui, o Thiago Volpe inovando, né? O Chama Gol, que agora é Chama Puskas, pelos 2 lindos gols que ele acabou tomando do Guarani hoje, né? O Paulinho Marques diz aqui, putz, essa fera do Loucão, ele, tanque do break, mandou um Daniel Carioca. A entrevista vai ser com o Daniel Paulista ou Daniel Carioca? Já tá perdido aqui o Paulo Marques, que ele também ouviu, assim como eu ouvi também, né, o Lucão recebendo, ficou tão entusiasmado que recebeu o prêmio de melhor em campo lá da TV, que ele acabou falando Daniel Carioca, mas é o Daniel Paulista, ainda, né, a não ser que o Daniel mudou aí a nacionalidade, o seu estado durante as férias, né? Mas eu acho que não. Tá muito bem, 11 horas mais 45 minutos, 11h45. O Daniel Jardim diz aqui, não deu pro São Paulo, mandou mensagem aqui no Facebook. E a gente vai então às 11 horas mais 45 minutos para a eleição do craque do jogo, o craque do Guarani, o melhor em campo nessa vitória 2-1 do Bugre em cima do São Paulo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Eu começo com o Albert Cavalcante hoje, o melhor em campo para você do Guarani, o melhor nessa vitória do Bugre, Albert. Não tem como, né? Ele, né? É o tanque Lucão do break. Ele que, assim, quando ele acerta em campo, ele fala errado, né? Ele chamou o Daniel Carioca. Se ele falasse certo, ele não poderia fazer o que ele fez em campo hoje. Hoje meu voto vai para o El Tanque Lucão do Break. Tá certo. Wagner Ferreira, você vai acompanhar o repórter ou tem outro para você melhor em campo, Wagner? Não tem como, né, Claudinei? Porque o Lucão teve um destaque não só pelo golaço que fez, mas pelo esforço, né? Toda a bola para ele, não tem bola perdida. Ele vai, briga com o zagueiro. O gol foi assim, ele acabou ganhando na raça do zagueiro do São Paulo, se aproximou da área e dali finalizou. Fez um golaço. E no segundo tempo não apareceu tanto por causa da estratégia de jogo do Guarani. Então ele ficou muito isolado. Mesmo assim, brigou tal, com a defesa do São Paulo. Gostei do Lucão. Não é um primor, né, de técnica. Mas será que, um jogador esforçado, como diria o Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, Wagner Ferreira? Não acredito que vá sair disso. O Lucão, nós vimos ele durante toda a Série B. Você não tem muita esperança, não, Não tenho muita esperança, porque ele não tem habilidade. É uma no cravo e outra na ferradura. Ele não tem habilidade nenhuma. Habilidade você precisa zero. do drible e não tem condição. Mas ele supera isso com a voluntaria. Tem que ser no El Tanque mesmo, senão não vai. Como diz aqui, o El Tanque. Faz a parede, faz o pivô, tropeça, derruba jogador. Exatamente, ele supera toda essa falta de técnica, de habilidade, com um esforço e usando o corpo, né? Então, sem dúvida alguma, Lucão, o craque do jogo. Tá muito bem, tá então eleito o Lucão do Break, o melhor jogador em campo nessa vitória do Guarani, 2-1 em cima do São Paulo. O melhor em campo, o craque do jogo.
Tá, então vamos em frente aqui no nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior, repercutindo a bela vitória do Guarani 2-1 em cima do São Paulo, jogo que terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos direto e reto então, enquanto aguardamos o Daniel Paulista, para ver se dá tempo de colocar aqui para vocês antes da meia-noite. Tô achando difícil, né? A rapaziada deve estar comemorando muito no vestiário do Guarani, mas você que não se inscreveu aí, se inscreva no grupo do torcedor 78 aqui do Guarani, né? O Guarani 78. É só você mandar aqui o seu WhatsApp para 98989 3526, 98989 3526. A gente vai tentar dar um jeitinho de colocar depois esta entrevista coletiva, se não der tempo de trazer agora no nosso fim de jogo. Mas vamos lá então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E vamos começar então, Wagner Ferreira, por um dos estreantes desta noite no time do Guarani, o Maurício Kozlinski. Tá resolvido o problema do gol do Guarani, né? Porque foi um problema crônico durante a Série B do ano passado. Ele sai bem do gol, tem uma boa estatura, debaixo do gol também realmente é seguro, sabe sair jogando com os pés e não deu nenhum susto para a torcida do Guarani. Então, realmente, está resolvido o problema. Para mim, Kozlinski foi muito bem, tomou um gol, mas ali a bola foi no ângulo e o problema maior ficou para a falta de marcação da dupla de zaga. Nota 7 para o Kozlinski. Aí, boa nota para o goleiro estreante do Guarani, nota 7. E o Diogo Matheus, hein, que fez um dos 2 gols, também um golaço, Wagner. Na bola rolando não apareceu muito, mesmo porque o São Paulo tinha um lado forte, né, o lado esquerdo ali com o Reinaldo, e ele ficou meio preocupado por ali, talvez por orientação do técnico. Perdeu um gol, né, no primeiro tempo, uma bola que poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade, ele faria o gol do Guarani. Mas acabou se recuperando e fazendo um gol de falta, belíssimo gol, né, botando no ângulo do Thiago Volpe. E, portanto, foi bem o Diogo, nota 7 para ele. Nota 7 também para o Diogo Matheus, igual o Maurício Kozlinski. E outro estreante da noite, o Hernando Wagner Ferreira, zagueiro. Seguro, sai pro jogo também, vai dar combate lá no meio de campo, gostei muito do Hernando, vai ficar com uma nota 7,5. 7,5. Inclusive, presente na área, nas bolas cruzadas, de escanteio e tal. Tá muito bom o Fernando. E o companheiro dele de zaga, o Derlan Wagner Ferreira. No mesmo nível, com a mesma nota, 7,5. 7,5. E pela lateral esquerda, o Eliel. Então, o Eliel, o pessoal do São Paulo resolveu botar uma dupla ali em cima dele, né? O Rafinha e o Nicão. Mas, pra sorte do Eliel, não aconteceu nada por ali. O Nicão foi uma decepção. E o Rafinha também jogou com o nome. E o Eliel acabou sendo substituído, eu nem sei porquê, não sei, eu gostaria até de ouvir o treinador. Foi substituído pelo João Vitor. Mas não comprometeu, o Eliel tem a responsabilidade de substituir um dos melhores jogadores do Guarani que foi embora, no caso o Bidu, mas não comprometeu não, nota 6 pro Eliel. Nota 6 para o Eliel. E o Felipe Marques está preparando aí umas imagens, né, da TV Guarani, os melhores momentos aí. Já estão no ar para você poder curtir aí, né? O torcedor pode curtindo aí os melhores momentos e vocês vão ver aí daqui a pouquinho o golaço, né? Os 2 golaços do Guarani. Wagner Ferreira, nós paramos no Eliel, ele saiu, deu lugar para o João Vitor a 31 do segundo tempo, Wagner. Não apareceu e aliás não entendi muito bem essa alteração. Talvez cansaço do Eliel, talvez, porque não estava comprometendo, não era para ser substituído. Entrou sem... Eu poderia até nem dar nota para o João Vitor porque não apareceu, mas pela participação, nota 5. Nota 5 para o João Vitor. E o capitão do Guarani, o camisa meia dúzia, o Bruno Silva, Wagner. Sempre regular, né? Muito participativo, desarma sem cometer falta, jogador técnico. E, embora não tenha assim grande mobilidade, grande habilidade, mas é um jogador eficiente em que todo técnico gosta de ter. Nota 7 para o Bruno Silva. 7 para o Bruno Silva, capitão do Guarani. E outro estreante da noite, o Madison, Wagner. Olha, não gostei, eu acho que ele foi o mais fraco de todos os estreantes. Evidentemente que não podemos já avaliar o rendimento do jogador na partida de estreia, né? Em todo caso,
vai ficar com uma nota 5, esperando que ele mostre mais futebol nas próximas partidas. E entrou no lugar dele o Giovanni Augusto, a 20 do segundo tempo. Wagner. Esperava ver mais do Giovanni, mas naquele momento do jogo, o Guarani já estava usando uma estratégia recuada, defensiva, dando a posse de bola para o São Paulo e só jogando no contra-ataque. Então ficou difícil para o Giovanni, que é um jogador de armação, que costuma distribuir o jogo para a direita, pela esquerda, pelo meio do ataque. Mas naquele momento do jogo, ele entrou com 20 do segundo tempo. Ora, não me agradou a estreia do Giovanni, não. Esperamos que nas próximas partidas ele mostre serviço. Nota 5 para o Giovanni. Nota 5. E o Eduardo Persson em Wagner Ferreira? Gostei, hein? Gostei. Personalidade, né? Trocadilho não. Personalidade do Persson. Mas foi muito bem. Jogador que é tranquilo, esforçado, vai para a briga, sai para o jogo e participa das jogadas de ataque. Gostei muito do Persson. Nota 7. Nota 7 para o Persson. E ele saiu, deu lugar para o Caio, 44 do segundo tempo. Sem Wagner. nota para o Caio, né? Porque nem apareceu na fita. E o Iago também, outro estreante da noite, Wagner? Também um dos mais fracos, né? Embora tivesse sido esforçado, tentou algumas jogadas individuais, partindo para cima do marcador, mas muito verde ainda na sua presença no Guarani. Estreia, e eu espero que ele realmente volte a apresentar o futebol pelo qual ele foi contratado, porque ele está fazendo um papel de Bruno Sávio ali por ali, né? E vamos ver, nota 5 para ele pelo primeiro jogo. E entrou no lugar dele o Ronald, a 20 do segundo tempo, Wagner. Era para dar uma certa correria, né? Entrou a 20 minutos o Ronald, mas também não apareceu, fica com a mesma nota. Teve tempo, né? Mas não apareceu. E o Júlio César hoje? Júlio César, é a segunda melhor nota, né? Nota 8 para o Júlio César. Nota 8 para o Júlio César? Gostei muito da participação, participativo, briga, vai pro ataque, ajuda na defesa, joga no meio. Então é um jogador muito importante que todo técnico gosta de ter. Nota 8 para o Júlio César. Com essa nota 8 aqui do Júlio César, eu acho que a gente vai ter uma nota máxima hoje aqui do comentarista Wagner Ferreira. Não sei não, hein? Não sei não, hein? E o Júlio César saiu, entrou o Maxwell, 44, sem nota, Wagner? Nem precisaria ter entrado, né, o Maxwell. Tá certo que fez 3 gols aí no jogo. No treino, isso que eu ia te perguntar, não vale pra contar aqui, Wagner? Não. Mas então, não sei por que alteração. Talvez para ganhar algum tempinho, né, para que o final do jogo se aproximasse mais rapidamente, porque o Júlio César, talvez por cansaço também. Vamos lá, 44 minutos, entrou o Maxwell com nota 4. Nota 4. E, fechando o time do Guarani, o Lucão do Break, Wagner Ferreira. Não diria que foi uma partida perfeita do Lucão, mas fez o que tinha que fazer. Brigou pela posse de bola, ganhou no corpo, fez um golaço. Então vai ficar com uma nota 9,5 como craque do jogo. Cadê aqueles aplausos para o Lucão? Vamos aí, os aplausos para o Lucão, porque foi eleito pela televisão, né, o melhor em campo, e teve uma nota aqui, 9,5 do comentarista Wagner Ferreira. Não tem aplauso para o Lucão do Break. Só pisou na bola quando mencionou o nome do treinador, né? Trocou. Por isso que ele perdeu o meio ponto. Foi o meio ponto que ele perdeu para os 10. E o técnico Daniel Paulista, Wagner? Gostei da montagem do time, no time escalado. Eu não conhecia assim boa parte do elenco que ele botou em campo hoje, mas foi uma grata surpresa, os 2 zagueiros, o goleiro. Mas sinal que ele viu realmente a preparação, né, Wagner? Exatamente, então ele foi bem, o Daniel Paulista foi muito bem. Inclusive nas alterações, quando o Madison não estava muito bem, ele botou o Giovanni. Não melhorou muito, mas tirou quem tinha que tirar. O Iago da mesma forma, não estava bem, botou o Ronald. Não melhorou muito, mas também esse pessoal não teve muito tempo de atuar. E o jogo já estava se encaminhando para a vitória do Guarani. Então o Daniel Paulista vai ficar com pela atuação de hoje, pela vitória, nota 8. Nota 8 para o Daniel Paulista. E o Guarani venceu o São Paulo 2-1. Wagner Ferreira, nota do jogo. Olha, um jogo ruim, né? No primeiro tempo. No segundo, melhorou um pouquinho, porque o Guarani deu espaço para o São Paulo jogar. Apareceu mais o jogo do São Paulo. Olha, não foi mal, não. Um jogo movimentado, com 3 gols. Vamos ficar com uma nota 7 para o jogo. Nota 7 para o jogo. Portanto, aí estão as notas do jogo
A arbitragem quer falar também, vai? Quer dar nota pro Luiz Flávio? O Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos, comerciante, não sei de que ramo que é, mas consta como na ficha da CBF, comerciante. Foi bem o Luiz Flávio, deu ouvido ao VAR naquele lance mais polêmico do jogo, né? Em que houve o pênalti marcado, tudo preparado para a cobrança, aí o VAR, atendendo um pedido, né, do vídeo, acabou marcando um impedimento, então não houve pênalti, não houve nada. Foi bem o Luiz Flávio. A Neuza Inês Bach, ela é uma catarinense, professora de educação física, tem 37 anos, é catarinense, mas mora em Jundiaí e divide apartamento com a Edna Alves. Aliás, as duas estão no Mundial do Catar, hein? Por que será que ela veio morar em Jundiaí, Wagner? Bem, aí já é um foro íntimo, né? Eu acho que fica melhor, né? Fica mais perto aqui. Não, talvez por ter sido escalada para trabalhar na federação. Exatamente. Vamos morar onde? Então tem a colega lá, a Edna Alves, vamos morar junto, tudo bem. Entendi. Vamos parar por aqui, né? Sem entrar em detalhes. E o outro, o Anderson José de Moraes Coelho. Esse Anderson José chama Tilico, o apelido dele. Tem 47 anos, é um organizador. Você arrumou o apelido do árbitro, Wagner, do Bandeira? Tá no site lá, Tilico. Meu Deus, Tilico. Ele tem 47 anos e é organizador de eventos em São Paulo. É isso aí, o trio de arbitragem. Foi bem, sem polêmica. Tá muito bem. 11 horas mais 58 minutos. Aí então as notas do jogo e também dos jogadores e da arbitragem pelo Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo, agora sim, o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. O Guarani com essa vitória, se o campeonato terminasse hoje, olha só, pelo amor de Deus, né? Mas agora falando sério, não é assim que a turma faz? Se caso terminasse o campeonato hoje, o Guarani era... Não, gente, é brincadeira. O Guarani, com essa vitória, ele é o primeiro do Grupo A. Lembrando que o Guarani, na temporada passada, ele ficou em segundo lugar, né, com 14 pontos, atrás do Mirassol. Esse ano aqui está começando com o pé direito, em primeira colocação no Grupo A com 3 pontos. Em segundo veio o Corinthians com 1, em terceiro a Internacional com 1 e o Água Santa com nada. Não ganhou ainda não conseguiu sua primeira vitória. O próximo jogo do Guarani é fora de casa, no estádio Nabi Chedi, contra o Bragantino, segunda-feira, dia 31 de janeiro. Então, encontro marcado aqui com a equipe que você gosta de ouvir. E o São Paulo joga no Morumbi, volta, né? Tenta a sua primeira vitória. O São Paulo que está em terceiro lugar ali com 0 pontos, atrás no grupo B, atrás do São Bernardo que tem 3, Ferroviária tem 2, São Paulo tem nenhum e o Novo Horizontino não tem nenhum. Então São Paulo joga no sábado, né? No domingo, contra o Ituano às 16 horas, Claudinei Corsi. Legal, um abraço, até a próxima, Albert. Um abraço, Claudinei Corsi, e até a próxima. Legal, este Albert Cavalcante, pois não, Wagner Ferreira, já embala aí que você vai falar e já dá o seu destaque final, Wagner. Pois é, no sábado tem o jogo da rival contra a Inter de Limeira. Então adivinha como é que o torcedor do Guarani vai secar, né? Evidentemente torcendo pro rival. Tem outro jeito, segura a Internacional que só tem 1 ponto, só empatou com o Santos. E a Água Santa é o quarto, aí deve ficar por ali. Então é a chance do Guarani de conquistar a vaga ao lado do Corinthians. Agora, Claudinei, você estava dando o giro do placar aí no jogo, qual jogo? Ituano e Novo Horizontino. Foi 2-0 pro Ituano. Isso. E no primeiro jogo o Ituano jogou em casa contra o Palmeiras. Perdeu de 2-0. Isso. No jantar da Abrace, na nossa mesa estavam ali 2 integrantes de uma rádio lá de Novo Horizonte. Diz que os caras fizeram um belo investimento com centro de treinamento, contrataram bons jogadores e tal, que o Novo Horizontino ia arrebentar. 2 jogos, 2 derrotas por 2-0. Tá bom, só isso, Wagner? Grande abraço e até a próxima partida. Legal, este Wagner Ferreira trazendo então aqui o seu destaque final no nosso fim de jogo e aí a gente vai consequentemente encerrando o nosso fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. E agora, 00:01 em Campinas. Zero horas mais 1 minuto, já invadindo a sexta-feira aqui nos canais Futebol Interior. Você acompanhou nesta jornada esportiva, você também aí da Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul, você da Rádio Cidade FM de Badibacite,
acompanharam a vitória do Guarani na estreia do Campeonato Paulista. 2 para o Guarani, 1 para o São Paulo, com 2 belíssimos gols, um do Lucão do Break e outro do Diogo Matheus. O do Caleri também até que foi um bonito gol, 3 belos gols na partida de estreia entre Guarani e São Paulo, mas o Guarani levou a melhor e venceu 2-1. Você conferiu aqui nos canais Futebol Interior com a narração de Marcelo Bezerra, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, que esteve ligado com a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, mandando mensagens pelo WhatsApp. Também você que nos ouviu através da Rádio Futebol na Canela e da Rádio Cidade FM de Badibacite. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Tenham aí uma madrugada e uma sexta-feira muito legal, muito boa, muito produtiva, tá certo? No sábado a gente se encontra novamente com a equipe do Futebol Interior para a transmissão da partida da Ponte Preta contra a Inter de Limeira. Um grande abraço para você. Tenham todos uma ótima madrugada. Já bom dia para você que é bom dia, de bom dia, e boa noite para você que é de boa noite. A gente se encontra por aí nos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.